Existem crimes que são perversos, e existem crimes que parecem impossíveis, daqueles que fazem você parar e perguntar, como isso é real? Porque eles não apenas quebram leis, eles quebram algo mais profundo, a lógica, a confiança, até mesmo o instinto humano básico. Esses não são crimes passionais, não são erros cometidos em um segundo, são o tipo de histórias que nem deveriam existir. Porque às vezes a parte mais assustadora não é o que aconteceu, mas simplesmente o fato de ter acontecido. A polícia sabe com o que está lidando e o que está fazendo, é isso que todo mundo pensa. Eles são treinados para agir com lógica e profissionalismo em casos graves, prevenindo crimes, buscando evidências, prendendo culpados e oferecendo justiça às famílias das vítimas. Mas o que acontece quando a própria polícia em quem você confia derruba tudo com uma decisão errada? No triste e desnecessariamente prolongado caso de Nona Dirksmeyer, uma rainha da beleza de 19 anos que foi encontrada sem vida em sua própria casa, a polícia se mostrou negligente e incompetente, desperdiçando muito tempo perseguindo alguém que eles tinham certeza que era o culpado, enquanto ignoravam os sinais óbvios que estavam lá o tempo todo. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador e colega detetive de poltrona. Posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aperte o botão de inscrever-se. É de graça e te mantém atualizado com todos os meus vídeos futuros. Nona Carol Dirksmeyer nasceu em 26 de dezembro de 1985 em Zachary, Louisiana, filha de Paul e Carol Dirksmeyer. Depois, a família Dirksmeyer mudou-se para Russellville, Arkansas, e passou a chamar o lugar de lar. O pai dela era militar e a mãe era enfermeira. Vinda de uma família bastante grande, ela tinha 4 irmãos e uma irmã, e todos eram muito unidos. Nona depois frequentou a Dover High School, de onde se formou em 2004, mas para Nona e sua família, a dor e o trauma acabaram entrando em suas vidas. No dia 20 de agosto de 1996, quando Nona tinha apenas 10 anos de idade. Esse foi o dia em que o pai de Nona, Paulo, faleceu, e foi um momento muito difícil para a família. Mas logo após a morte dele, Nona estava no ensino médio e confidenciou à mãe um segredo muito assustador que ela havia guardado por anos. Veja, a morte do pai foi uma forma de escape para Nona. Por quê? Bem, porque acabou que a pessoa que deveria ser o protetor da Nona era um monstro. Na realidade, tragicamente, Nona foi submetida a abusos de todos os tipos pelo próprio pai. E nem preciso dizer que ouvir algo assim é simplesmente repugnante. Mas, felizmente, Nona encontrou uma saída desse ciclo ainda muito jovem. Mas isso não torna a situação menos traumática, porque agora, além de ter que conviver com as lembranças e a culpa do trauma, Nona também teve que crescer sem o pai. Quando finalmente se abriu com a mãe, felizmente Carol acreditou nela, mas não havia nada que pudesse ser feito, pois o agressor, seu marido, já havia falecido e não poderia enfrentar as consequências de suas ações, pelo menos não nesta vida. Esse trauma também deixou Nona com cicatrizes emocionais terríveis. Ela era uma jovem incrível, mas sofria de depressão desde muito nova. Nona era uma criança tímida e doce, mas seu círculo de amigos era bem pequeno. Ela não era alguém que se abria facilmente para as pessoas que conhecia, mas aqueles que realmente conheciam Nona eram seus parceiros para tudo, e um deles era seu melhor amigo. No jardim de infância, Kevin Jones era o tipo de melhor amigo que todo mundo gostaria de ter. Ele era muito carinhoso, gentil e também era protetor com Nona. Eles moravam próximos e eram inseparáveis na infância, sempre juntos, planejando atividades e aproveitando a companhia mútua. Kevin também era uma das poucas pessoas que sabia sobre os abusos que Nona sofria. E em vez de deixá-la sozinha para lidar com isso, ele ficou ao lado dela em todos os momentos. Mesmo que Nona fosse difícil às vezes, Kevin tinha uma paciência imensa e acreditava que Nona conseguiria superar. Ele esteve ao lado dela quando ela sofreu com terríveis crises de depressão, e a amizade deles só se fortaleceu com o tempo, tanto que os dois começaram a namorar, o que foi simplesmente perfeito. Se alguém visse Nona e Kevin, saberia que eles foram feitos um para o outro. Os outros amigos de Nona também a incentivaram a sair da sua concha. Ser reservada não é problema, e os amigos de Nona sabiam disso. Ela nasceu para coisas incríveis, só precisava de um empurrão. Esse empurrão levou Nona a participar de concursos de beleza, onde competiu em vários eventos locais e ganhou prêmios. Ela foi coroada Miss Patty Jean Valley em 2005 e naquele mesmo ano participou do concurso Miss Arkansas.
Nona também canalizou sua dor emocional para algo produtivo e participou de muitos trabalhos voluntários para mulheres que sofreram abuso ou violência. Ela também era muito religiosa, e além de cantar no coral da sua congregação, também era membro da primeira igreja cristã e da organização Irmãos e Irmãs Mais Velhos. Ao ingressar na faculdade, Nona e Kevin se matricularam na Universidade Tecnológica do Arkansas. Nona, querendo usar seu talento musical como uma possível carreira, escolheu educação musical como seu curso principal na faculdade. Era a hora de Nona abrir suas asas e ela decidiu alugar um apartamento perto do campus. Veja, a mãe de Nona, Carol, casou-se de novo após a morte de Paulo, e mesmo que o padrasto fosse muito melhor que o monstro que era seu pai biológico, ele continuava rígido, exigindo que todos na casa seguissem suas regras, como chegar cedo e cumprir horário de recolher. Bem, Nona não queria fazer isso, já que ela estava na faculdade e queria independência, com toda razão. Foi por isso que ela se mudou para seu apartamento em Russellville, Arkansas. Mas em apenas um ano, Kevin teve uma notícia inesperada para Nona. Veja, Kevin decidiu trocar de universidade e agora se mudava para 1h30 de distância de Nona. O casal estava junto há cerca de 5 anos, e essa seria a primeira vez tentando um relacionamento à distância. Kevin acreditava que o amor dele e de Nona superaria a distância, mesmo não sendo o ideal, e que conseguiriam fazer dar certo. Eles se comunicavam regularmente, mantinham um ao outro informado sobre tudo e se encontravam sempre que conseguiam um tempo. Logo chegou dezembro de 2005 e o clima estava tomado pelo alegre espírito natalino. Mas esse também foi o período trágico em que algo aterrorizante aconteceu com Nona. E isso dentro do próprio lugar que ela chamava de lar. 15 de dezembro de 2005 foi o dia em que Kevin e Nona planejavam se encontrar. Finalmente livres para as férias, mal podiam esperar para aproveitar juntos. Naquela manhã, por volta das 9 a Nona enviou uma mensagem de bom dia a Kevin. Tragicamente, foi a última vez que ele teve notícias dela. Com o tempo, Kevin esperou a ligação de Nona, que nunca veio. Preocupado, passou a ligar e mandar mensagens para ela constantemente. Em desespero, Kevin enviou uma mensagem para Nona. Você está viva? Logo após terminar seus afazeres, ele imediatamente ligou para seu amigo Ryan, que trabalhava como entregador, e perguntou se ele poderia ir ver como Nona estava. Ryan chegou ao apartamento de Nona e ficou surpreso ao ver o carro dela no estacionamento. As luzes da casa estavam acesas pelas janelas, mas ninguém atendeu quando ele tocou a campainha. Kevin teve um pressentimento muito ruim sobre isso e pediu para sua mãe acompanhá-lo até o apartamento de Nona. Kevin normalmente tinha uma chave do apartamento dela, mas infelizmente ele a deixou em casa naquela ocasião. Sem escolha, ele precisou passar pelas portas de correr dos fundos, que normalmente eram trancadas por dentro. Algumas fontes dizem que havia um tipo de grade de segurança, e isso foi algo que Nona pediu especificamente, porque havia momentos em que ela ficava sozinha em casa e tinha medo pela sua segurança. Kevin esperava encontrar grades de segurança, mas ao irem aos fundos, o trio não viu nada nas portas de correr. Isso alarmou Kevin, pois Nona jamais tiraria a grade de segurança, ainda mais sozinha em casa. Então por que ela foi retirada? Assim que Kevin entrou no apartamento, ele viu algo vermelho nas persianas, e você provavelmente já sabe o que era. Mas quando ele subiu até o quarto de Nona, se deparou com uma cena horrível. Nona, de 19 anos, estava caída no chão, sem vida e fria, e o local estava um verdadeiro caos sangrento. Kevin, completamente desesperado e agindo por impulso, pegou a agora falecida Nona nos braços e chorava incontrolavelmente. Essa era sua namorada de 5 anos, e agora ela estava ali, sem vida e exposta, sabe-se lá por quanto tempo. Janice, mãe de Kevin, chamou a polícia imediatamente. Quando investigadores e serviços de emergência chegaram, isolaram a casa. A polícia logo percebeu que o ataque contra Nona fora horrível. Um abajur e uma faca foram usados para atacar Nona de forma brutal. Havia também uma embalagem descartada de preservativo no chão e uma única impressão digital no abajur. Os resultados da autópsia de Nona mostraram que o horário da morte dela foi entre 10h30 e 13h. Aqui, os investigadores cometeram um erro grave ao não inspecionar minuciosamente a cena do crime. Eles não coletaram amostras das persianas, nem procuraram pegadas no apartamento. Além disso, não ampliaram a inspeção além do quarto onde Nona foi achada. Mas por que fariam isso? Bem, é porque eles já tinham seus olhos voltados para uma pessoa em particular, Kevin.
Ao entrarem no apartamento e verem Kevin, os detetives souberam que haviam encontrado seu suspeito. Primeiro, viram as roupas de Kevin sujas com o sangue de Nona, pois ele a abraçou e chorou ao encontrá-la. Bem, os investigadores chegaram à conclusão de que ele fez isso de propósito para esconder qualquer evidência do crime em suas roupas. Para eles, essa era a única explicação lógica, mas isso era só o começo. A polícia também achou suspeito o fato de Kevin aparecer no apartamento de Nona com sua mãe e um amigo. De acordo com a polícia, Kevin tinha pensado com antecedência e levou pessoas com ele para que pudessem lhe dar um álibi. Lembra também da mensagem que Kevin mandou para Nona, perguntando se ela estava viva? Bem, os investigadores guardaram essa informação como se o emprego deles estivesse em jogo e acusaram Kevin de atacar Nona fatalmente. Agora, se isso parece totalmente ridículo para você, você não está sozinho, mas tem mais. Os detetives levaram Kevin, de 19 anos, para a delegacia e o bombardearam com perguntas, chegando até a forçá-lo a confessar o crime. Durante o interrogatório, Kevin estava sozinho na sala, e quando percebeu que era suspeito pela morte da namorada, deu um soco em uma cadeira em puro pânico e frustração, e tudo isso foi registrado pelas câmeras. Quando os investigadores viram isso, logo rotularam Kevin como um homem abusivo e enrustido, e por seu comportamento, consideraram-no ainda mais propenso a atacar e acabar tragicamente com a vida de Nona, ao menos aos olhos deles. Lembre-se de que Kevin estava sem advogado e estava sendo pressionado a confessar. Em determinado momento, Kevin foi forçado a fazer um teste do polígrafo, e veja só, ele falhou, mas aqui está o detalhe. Quem analisou os resultados do teste nem era especialista, mas um policial novato, tornando-os inúteis desde o início. Mas se isso ainda não te deixa irritado, a próxima parte vai. Os detetives não tinham provas contra Kevin. Na cena do crime, parecia que Nona lutou pela vida. E isso significava que o agressor provavelmente tinha arranhões, hematomas e ferimentos no corpo também, mas Kevin não apresentava nenhum sinal disso. Durante a investigação, chegaram a rotular Kevin como um namorado ciumento e irritado que buscava se vingar de Nona. Agora, essa parte pode te deixar um pouco confuso, mas de novo, você não está sozinho em se sentir assim. Veja, o contexto era que, quando os investigadores conversaram com os amigos de Nona, descobriram que ela supostamente estava saindo com outro cara pelas costas de Kevin. Quando a polícia verificou o álibi do homem, ele era sólido e ele foi descartado como suspeito. Mas os investigadores passaram a acreditar que esse era o motivo de Kevin. Segundo a polícia, ao descobrir a traição de Nona, Kevin a confrontou e espancou até matá-la. A polícia, com essa informação, basicamente forçou Kevin a confessar. Mas como eles fizeram isso? Bem, os detetives disseram para Kevin que todos na família dele e da Nona acreditavam que ele era o culpado. Os investigadores conduziam a investigação de forma enganosa, tentando culpar Kevin apenas para encerrar o caso. Kevin ficou arrasado e até perdeu o funeral da Nona, que ele ajudou a organizar, porque a polícia o manteve na delegacia por tanto tempo. Isso continuou por meses, e se você achou que isso era loucura, bem, ainda está longe do fim. Em março de 2006, quase 3 meses após a morte de Nona, os investigadores prenderam e acusaram oficialmente Kevin pelo assassinato dela. A única evidência era uma digital na lâmpada do abajur de Kevin. Os detetives achavam que essa digital na arma do crime bastava para condená-lo. Para ser justo, Kevin realmente tocou na lâmpada enquanto segurava Nona em seus braços, e essa, provavelmente, é a razão pela qual sua impressão digital estava na lâmpada. Mas isso bastava para os investigadores o condenarem por assassinato? Isso seria descoberto em breve. O julgamento foi realizado em outra jurisdição porque todos sabiam sobre a investigação e havia o receio de que os jurados pudessem dar o veredito errado sob influência de boatos. A promotoria argumentou que Kevin foi quem matou Nona, porque seu telefone ficou desligado das 10h30 às 13h, e a arma do crime tinha sua impressão digital. Mas apenas uma, no entanto. A defesa trouxe testemunhas que confirmaram o álibi de Kevin, incluindo sua avó, que o viu em um posto de gasolina e lhe deu dinheiro para comer. Outra testemunha viu Kevin almoçando entre 12h e 13h. As imagens das câmeras de segurança também confirmam que Kevin não poderia ter cometido o crime em tão pouco tempo. Ele não estava nem perto da casa de Nona naquele momento. A defesa também destacou os erros na investigação. Segundo a defesa, a polícia analisou as digitais desconhecidas, mas o banco de dados não trouxe resultados. Elas podem ser do verdadeiro autor do crime. Além disso, os investigadores inicialmente não acharam DNA na embalagem do contraceptivo.
Quando os advogados pediram um novo teste, foi achado DNA masculino desconhecido, que não era de Kevin. Um médico legista também revelou um fato interessante sobre a posição do corpo de Nona. De acordo com ele, o corpo estava inicialmente de costas, mas depois de algum tempo foi virado de bruços. Isso sugeria que alguém se aproveitou de Nona, provavelmente depois que ela já havia perdido a vida. Agora, você pode não acreditar, mas o julgamento de Kevin durou mais de um ano. Quando o júri deliberou e voltou com o veredito, Kevin foi felizmente considerado inocente devido à óbvia falta de provas, e ele foi absolvido. Mesmo que Kevin tenha ficado aliviado, o mais devastador era que havia uma grande parte das pessoas que ainda acreditava, assim como a polícia, que ele era o responsável. Consegue imaginar como Kevin se sentiu? Além de encontrar sua namorada de 5 anos assassinada, ainda foi apontado como assassino pela polícia, e alguns acreditaram nisso. Tudo isso aconteceu por causa de erros graves, falta de profissionalismo e incompetência na força policial. E eles estiveram muito perto de condenar um homem inocente pela morte de Nona, agora que Kevin não era mais suspeito. Os investigadores voltaram à mesa, agora com advogados os orientando sobre o que fazer. O DNA encontrado na embalagem do contraceptivo foi comparado com o DNA de todos os homens que tiveram contato com Nona, mas os resultados foram inconclusivos. Isso foi até setembro de 2007 quando finalmente conseguiram uma pista. No caso, um homem chamado Gary Dunn foi preso por roubo. Mas o que isso tinha a ver com o ataque à Nona? O DNA achado na cena era de Gary. Além disso, Gary também morava no mesmo complexo de apartamentos que Nona, e inicialmente ele chegou a ser suspeito na investigação do caso dela. Mas por causa do foco excessivo da polícia na direção errada, ele foi descartado. Para piorar, Gary também foi acusado e condenado por atacar outra mulher. Além disso, o álibi dele no dia do ataque à Nona nunca foi verificado. Segundo Gary, ele estava fazendo compras com a mãe. Lembre-se disso, pois voltaremos a esse ponto. Os detetives cometeram um erro grave atrás do outro nessa investigação, e era hora de eles se redimirem. Finalmente, a ficha caiu para a polícia, e Gary foi levado para interrogatório, mas quando ele fez o teste do polígrafo, ele passou. Veja, esse teste foi novamente feito por alguém sem licença para interpretar o polígrafo. Não dá para inventar algo assim. Quando os investigadores finalmente verificaram o álibi de Gary, eis que descobriram que era falso. Gary realmente foi às compras com a mãe, mas isso foi 2 dias antes do ataque à Nona. Na verdade, Gary chegou a mostrar recibos de compras para a polícia quando foi interrogado como suspeito, lá em 2005. Mas os investigadores ou não perceberam que as datas estavam erradas, ou nem chegaram a olhar os recibos. Se os detetives tivessem observado melhor e considerado o álibi do Gary, em vez de pressionar e forçar o pobre Kevin a confessar o crime, esse caso poderia ter sido resolvido anos antes. Para aumentar a suspeita, as impressões digitais desconhecidas no abajur correspondiam às do Gary. Mas havia um problema. Não era uma correspondência de 100% porque já fazia tanto tempo desde o assassinato que as evidências haviam se deteriorado. Os investigadores não obtiveram impressões digitais nem DNA nas primeiras horas após o crime. Assim, embora a culpa tenha recaído principalmente sobre a polícia, infelizmente, as evidências de DNA e impressões digitais, que eram de Gary, não puderam ser usadas no tribunal, o que foi devastador para a investigação. Com todas essas informações, Gary, atualmente em liberdade condicional por quase matar uma mulher. Em 2002, ele foi preso e acusado do assassinato de Nona. Gary era um homem muito violento. Ele tinha um histórico de ser agressivo com mulheres. Em 2002, ele atacou uma mulher que estava correndo, ele a dominou e até disse que acabaria com a vida dela se ela resistisse. Felizmente, a mulher conseguiu escapar, correu até o carro e chamou a polícia. Gary foi preso pouco depois e recebeu apenas 19 meses de prisão. No julgamento pelo assassinato de Nona, iniciado em abril de 2010, a esposa de Gary testemunhou contra ele. De acordo com ela, ele era um homem perigoso e agressivo, e ela não passava de um saco de pancadas para ele. A esposa de Gary também revelou um detalhe assustador, mas condenatório. Veja, algumas semanas antes da morte trágica de Nona, ela pegou ele espionando Nona pela janela dela. Isso foi uma novidade para a promotoria, porque cheirava a premeditação. Mesmo que não saibamos por que Gary atacou Nona, o ataque não foi aleatório. Gary havia escolhido deliberadamente Nona como sua próxima vítima de abuso e violência, e essa decisão terminou com Nona perdendo a vida.
Então, isso foi o que a promotoria acreditava que aconteceu em 15 de dezembro. Como Gary e Nona moravam no mesmo prédio, ele bateu na porta dela e Nona o deixou entrar. Por algum motivo, seja fingindo pedir ajuda ou por outra razão, nós simplesmente não sabemos. De qualquer forma, ele rapidamente dominou Nona em seu quarto, usou o abajur contra ela e tragicamente tirou sua vida. Mas a parte mais absurda de tudo isso é que a equipe de defesa de Gary continuou culpando Kevin e insistiu na história de que o namorado pegou a namorada traindo. Como as impressões digitais e o DNA de Gary não puderam ser usados como prova, o julgamento foi declarado nulo, porque o júri não conseguiu chegar a uma decisão. Isso só significava uma coisa: um novo julgamento foi marcado, e desta vez, uma das vítimas de Gary, a mulher que ele atacou em 2002, também testemunhou. Mas infelizmente isso também não fez diferença, e o júri ainda não conseguiu chegar a uma decisão. É simplesmente devastador saber que os investigadores tinham as provas em sua posse, mas, por causa de uma simples degradação, elas se tornaram inutilizáveis. Não consigo imaginar um sentimento mais devastador para a família da Nona. Gary Dunn, a pessoa claramente responsável pelo ataque e pela morte da Nona, foi autorizado a sair em liberdade. Tudo porque os investigadores falharam em fazer seu trabalho nas fases iniciais da investigação. Mas não demorou muito até que Gary, de 39 anos, fosse preso novamente em 2018 por cometer mais 2 crimes em um único dia. O primeiro foi uma tentativa frustrada de sequestro de uma mulher, e o segundo, um comportamento público inapropriado diante de outra mulher. A polícia foi chamada imediatamente, e devido ao seu histórico violento, Gary foi finalmente condenado e sentenciado a 15 anos de prisão. Esse caso foi realmente muito trágico. Não só a Nona perdeu a vida, mas o culpado escapou impune repetidas vezes. Mesmo que Gary esteja na prisão, ele não está lá porque tirou a vida da Nona. Tecnicamente, o caso da Nona segue sem solução, embora a polícia saiba quem fez isso. Nona tinha apenas 19 anos e tantos planos para si mesma. Ela queria ser professora de música e tinha toda a vida pela frente. Depois de passar por tanto trauma e dor, Nona não merecia ter sua vida encerrada de forma tão brutal e sem sentido. Sua família e amigos sentiam falta da jovem linda e carinhosa todos os dias. Só nos resta esperar que os investigadores achem provas para condenar Gary pelo assassinato de Nona, para que a família Dirksmeyer possa finalmente ter algum tipo de encerramento e seguir com suas vidas um dia. Quanto a Kevin, ele não só perdeu sua namorada naquele dia fatídico, mas também todo o seu futuro. E descobrir que sua namorada de 5 anos também o traía pelas costas, bem, isso só tornou as coisas muito piores. Diante desse evento monumental, Kevin decidiu mudar de caminho e estudou direito. Ele acabou se tornando advogado em 2011 e também processou 2 policiais que o acusaram injustamente, mas infelizmente esse processo não foi adiante. No final, Nona perdeu a vida por razões desconhecidas. Kevin também perdeu a vida que achava que tinha, e para quê? Infelizmente, essa pergunta provavelmente nunca será respondida. Mas Kevin dedicou sua vida a estudar e praticar direito, prometendo nunca mais permitir que uma injustiça tão grande aconteça novamente. Mas, infelizmente para Nona, sua família e todos que eram próximos dela, o dano já foi causado. Em um trecho remoto de terras tribais, uma ligação desesperada para o 911 rompe o silêncio. Uma jovem mãe diz que está presa. Seu noivo está com ela, o filho deles, um bebê, está no banco de trás. Mas então, silêncio. Horas depois, a polícia encontra um SUV abandonado, uma casinha queimada e restos humanos reduzidos a cinzas. A poucos passos dali, dentro de uma cabana próxima, um homem é encontrado dormindo sob um cobertor, vivo, ileso, ao lado de um menino que não deveria estar ali. A mulher que fez a ligação desapareceu. Mas o que aconteceu nessas horas finais? Por que o incêndio foi provocado? E como uma pessoa sobreviveu enquanto a outra nunca teve uma chance? Em 16 de maio de 2020, pouco antes das 20 horas, o Departamento de Polícia de Winnebago recebeu uma ligação de uma mulher que claramente precisava de ajuda. Segundo a mulher, ela, o noivo e o filho de 4 meses ficaram presos no carro em uma estrada lamacenta, em uma área remota da reserva Winnebago. O Departamento de Polícia enviou 2 agentes de conservação Winnebago ao local e eles foram procurar as pessoas presas no veículo. Eles não encontraram ninguém, mas conseguiram localizar um veículo abandonado, um GMC Yukon.
Os agentes olharam dentro do carro e não havia ninguém lá. Também não parecia nada alarmante por dentro, tudo estava normal e não parecia suspeito de forma alguma. Os agentes ainda precisavam localizar as 3 pessoas do veículo. Foram até Walt Hill, mas não encontraram ninguém. Os agentes então procuraram e encerraram a busca quando simplesmente não conseguiram encontrar ninguém. Algumas horas depois, porém, 2 agentes de conservação de Winnebago e bombeiros responderam a um incêndio em uma casinha ao lado de uma cabana em uma área próxima. Essa área ficava bem perto do local onde o veículo abandonado foi encontrado. A casinha estava cercada por chamas laranja brilhantes e, infelizmente, não havia nada que pudesse ser salvo. O fogo foi apagado pelos bombeiros e, então, quando era seguro entrar, os oficiais da conservação de Winnebago e os bombeiros avaliaram a casinha. Quando entraram, foi aí que encontraram restos humanos carbonizados. De repente, as coisas tomaram um rumo muito assustador e esse incêndio não foi um acidente. Ele foi provocado por alguém. Agora, ao ver o que os oficiais descobriram, eles entendiam o motivo. Os oficiais decidiram revistar a cabana ao lado da casinha, que estava intacta. Eles entraram e quase imediatamente encontraram um colchão com um cobertor jogado por cima. Os oficiais levantaram o cobertor do colchão e assustaram um homem que dormia ali. Ele estava sem roupas, e antes da chegada da polícia, parecia que dormia sem se preocupar com nada, mas os oficiais perceberam outra coisa também. O homem não estava sozinho, um bebê dormia tranquilamente bem ao lado dele. Mas quem era esse homem? Quem era o bebê? E de quem eram os restos encontrados ao lado naquela casinha? O que estava acontecendo? Bem, a polícia perguntou ao homem quem ele era, e ele respondeu que seu nome era Jonathan, e que o bebê era dele e de sua noiva, e que o nome da noiva era Cozy Decora. Então a polícia perguntou sobre a noiva mencionada, mas ela não estava em lugar nenhum. Eles sabiam no fundo de suas mentes que provavelmente algo terrível havia acontecido, então os restos mortais foram enviados para identificação. Eles foram analisados por peritos, mas não foi possível definir a causa da morte. As brasas apagaram quase todas as evidências e pistas. Os restos mortais tiveram que ser identificados por meio de registros dentários, e quando os resultados saíram, eles pertenciam a ninguém menos que Cozy Decora, de 22 anos, a noiva de Jonathan. O mesmo homem que foi encontrado dormindo com seu bebê na cabana ao lado da casinha Alight, a polícia ficou chocada. Se Jonathan estava bem ao lado de Cozy, então por que ele não fez nada para salvá-la daquele incêndio? E onde estavam as roupas dele? Cozy Decora era uma mulher de 22 anos da tribo Ho-Chunk, que vivia em Wittenberg, Wisconsin, e ela era a mais nova de 6 irmãos e fazia parte de uma família grande e amorosa. O povo da tribo Ho-Chunk é conhecido como o povo da grande voz. Eles pertencem à tribo de língua Sioux, estabelecida em Wisconsin durante o contato com os franceses na década de 1630. A tribo Ho-Chunk possui várias histórias de origem. Alguns sugerem que a tribo migrou para o meio-oeste a partir da costa leste entre os anos 800 e 1200 após Cristo. Alguns vieram do rio Ohio, enquanto outros acreditam que a tribo migrou do vale inferior do Mississippi. Depois, passaram a chamar o Wisconsin de lar nos anos 1500. Mas seja como for, no século XX, o povo da tribo Ho-Chunk vivia em Wisconsin, assim como em Nebraska. Então, essa era exatamente a tribo a qual Cozy pertencia. O pai dela morreu quando ela era pequena, sendo criada principalmente pela mãe e pelo resto da tribo. Cozy também era muito religiosa e tinha uma risada contagiante, além de gostar de dançar e correr. Ela sempre foi um espírito livre. Após concluir o ensino médio, Cozy se mudou para Nebraska, mas lá começou a enfrentar problemas com dependência de álcool. Agora, nós não sabemos exatamente a linha do tempo de quando tudo isso aconteceu, mas o que sabemos é que, na época do caso de hoje, Cozy já estava sóbria há bastante tempo e estava no caminho certo para mudar de vida. Logo, Cozy conheceu um homem chamado Jonathan Daniel Rooney, que era de Winnebago. Não sabemos quando os dois começaram um relacionamento, mas o que sabemos é que Cozy acabou engravidando. E os dois tiveram 3 filhos, sendo o mais novo um bebê de 4 meses. Eles deram aos filhos os nomes de Mila, Kaizen e Titus, mas o relacionamento entre Cozy e Jonathan estava longe de ser perfeito. No começo, os dois estavam bem, mas depois Jonathan começou a controlar Cozy. Ele era muito manipulador, abusivo física e emocionalmente, e bastante volátil. Ele chegou a ameaçar machucar Cozy gravemente.
e amigos e familiares sabiam que ela vivia um relacionamento abusivo com Jonathan. Acredito que a saúde mental de Cozy começou a piorar durante o relacionamento com Jonathan, levando ao vício, mas, sinceramente, isso é só um palpite meu. Essa informação nunca foi compartilhada publicamente, mas mesmo que o relacionamento não fosse ideal, Cozy e Jonathan continuaram juntos, e chegaram até a ficar noivos. Para falar a verdade, a vida de Cozy estava indo ladeira abaixo, até que os filhos dela chegaram na vida dela. E foi aí que ela foi tomada pela motivação de se reerguer e tentar mudar de vida. E nas próprias palavras de Cozy, os filhos dela foram sua salvação. Cozy estava vivendo em um estado muito deprimente na época, mas quando ela se tornou mãe, foi como se tivesse um novo propósito na vida. Ela não podia arruinar a própria vida quando tinha seus filhos para cuidar, e se Cozy era algo, era uma mãe amorosa. Ela esperava mudar para melhor, pelo bem de seus filhos. Na época do caso, Cozy morava em Nebraska, e os filhos estavam com Jonathan, provavelmente devido à crise de Cozy. As crianças ficaram com Jonathan enquanto ela se reerguia. Esse foi um momento de reflexão para Cozy, que se esforçou para sair dessa fase, com o apoio da família e amigos em todos os passos. E finalmente, em maio de 2020, Cozy comemorou 3 meses de sobriedade e estava fazendo planos para voltar para Wisconsin e recuperar seus filhos. Ela melhorava e queria ser uma boa mãe, realizar os desejos dos filhos e estar presente para eles. Mas ela não teria a chance de fazer isso, porque agora ela foi encontrada em uma cabana queimada e seus filhos ficaram sem a mãe. Após a descoberta e identificação dos restos mortais de Cozy, a polícia deu a notícia para a família dela e eles ficaram arrasados. Cozy estava colocando a vida de volta nos trilhos e estava pronta para pegar seus filhos de volta. Ela estava no processo de voltar para Wisconsin para se reunir com seus filhos de uma vez por todas. Mas agora isso aconteceu, e ela estava com Jonathan, e ele, por outro lado, foi encontrado relativamente ileso. A família de Cozy ficou devastada e possivelmente desconfiada com a notícia. A polícia também ficou confusa com a situação. Cozy ligou para o 911 algumas horas antes de ser encontrada. Mas por que ela ligou para o 911? Ela realmente estava em apuros naquela época, e o carro deles realmente ficou preso na lama? Ou era outra coisa? Só isso? Cozy e Jonathan sabiam as respostas, mas tragicamente um deles não estava mais aqui para contar sua versão. Então a polícia investigou mais a fundo a cabana e a casinha, e levou Jonathan para uma rodada de perguntas. Quando os policiais entraram na casinha, que agora estava bastante queimada, eles começaram a procurar por coisas que pudessem estar ligadas ao que aconteceu com Cozy apenas algumas horas atrás. Eles logo encontraram coisas bem estranhas. Primeiro, pelo local do incêndio, a polícia descobriu algumas manchas estranhas no chão, e havia algumas gotas vermelhas perturbadoras. A polícia imediatamente tomou nota desse detalhe, porque isso não era nada comum. Depois, a polícia encontrou uma marca vermelha perto da churrasqueira a gás, parecendo uma impressão de mão. Nós não sabemos de quem era a impressão de mão, ou se ela foi comparada com a de Jonathan ou algo assim, mas ainda assim era algo alarmante. Também não sabemos se a polícia encontrou alguma evidência de uso de acelerante no incêndio. Mesmo assim, a polícia continuou com as buscas. Eles reviraram toda a casinha e a cabana de cabeça para baixo, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada, e era algo muito importante. As roupas de Jonathan. Eles acharam muito estranho que Jonathan foi encontrado praticamente nu pela polícia. Para onde tinham ido suas roupas? Por que Jonathan provavelmente se livrou delas? Bem, só Jonathan poderia responder, então todos voltaram-se para ele, esperando que desvendasse o caso e explicasse tudo. Mas o que Jonathan tinha para contar à polícia era tudo, menos o que eles esperavam. Logo de cara, a polícia ficou muito desconfiada de Jonathan. Eles também investigaram um pouco a vida pessoal dele e o relacionamento com Cozy e não encontraram nada promissor. Era um sinal de alerta atrás do outro. A relação abusiva, a violência física sofrida por Cozy, o fim do namoro com Jonathan e sua mudança para Nebraska deixaram uma péssima impressão na polícia. E então os investigadores perceberam um detalhe muito crucial que estava no corpo de Jonathan. Jonathan apresentava ferimentos na bochecha direita, no ombro esquerdo e uma mancha vermelha ou hematoma no braço, sem conseguir explicar nenhuma dessas lesões. Elas eram compatíveis com uma luta, e julgando pelo que a polícia encontrou naquele galpão, as peças começavam a se encaixar.
Jonathan contou à polícia que em 16 de maio, ele e Cozy planejavam participar de uma cerimônia na igreja nativa americana na reserva Winnebago, Nebraska, e foram ao local remoto coletar madeira para o evento. Enquanto faziam o trabalho, foi quando o casal começou a discutir. Aparentemente, era sobre Jonathan estar usando substâncias ilegais. Acredito que esse também foi um dos motivos do afastamento e tensão do casal, mas não tenho total certeza. Mas Jonathan então disse à polícia que Cozy ficou agressiva com ele e depois o expulsou da casinha e fechou a porta. Foi por isso que Jonathan foi encontrado na cabana, dormindo no colchão. De acordo com Jonathan, ele não sabia o que tinha acontecido e afirmou que tinha sido drogado e incriminado pelo ataque a Cozy. Mas por quem, nós não sabemos. Além disso, isso parece um salto bem grande. É uma suposição enorme simplesmente pular direto para "fui drogado". Então os investigadores decidiram buscar mais detalhes. Eles perguntaram a Jonathan se sentiu que tudo saiu do controle naquela noite, e ele admitiu que se sentiu, abre aspas, encurralado pela Cozy e pelo comportamento dela, seja lá o que isso signifique. Após isso, Jonathan deixou de cooperar com os investigadores e solicitou um advogado, encerrando a entrevista por hora. Logo depois, o FBI também se envolveu no caso da Cozy e um relatório de evidências revelou que, dentro do veículo abandonado, que foi encontrado a uma boa distância da casinha e da cabana na reserva, havia um galão de gasolina e uma motosserra. Jonathan Rooney, de 25 anos, foi preso em 1º de junho de 2020, quase 3 meses após o falecimento prematuro de Cozy. Ele foi acusado de homicídio em 2º grau, homicídio culposo ocorrido em território indígena e destruição de provas. Jonathan declarou-se inocente de todas as acusações e agora aguardava o julgamento preso. O julgamento federal estava inicialmente marcado para 10 de maio de 2021, mas foi adiado para 16 de agosto. A família e os entes queridos de Cozy fizeram questão de comparecer a todas as audiências, não importando o quanto fosse doloroso. As irmãs de Cozy também estavam presentes no julgamento, já que todas eram mais velhas do que ela, e sentiram que era importante estarem lá por Cozy e ajudarem a lutar por justiça para ela. O julgamento se concentrou principalmente em como Cozy foi atacada e no envolvimento de Jonathan nesse ataque. A promotoria apresentou seus argumentos primeiro, e de acordo com a acusação, Cozy foi atacada por Jonathan na casinha após uma discussão. Não sabemos sobre o que foi a discussão, mas ela saiu do controle e Jonathan acabou atacando Cozy. Ele então a feriu fatalmente, se livrou das roupas e depois incendiou a casinha para se livrar de Cozy e de qualquer evidência. Acredita-se que o filho de 4 meses dele e de Cozy foi a única testemunha desse ataque, o que é um detalhe angustiante de se revelar. A promotoria também destacou o histórico de violência no relacionamento de Cozy e Jonathan e considerou que a discussão que o casal teve naquela noite fatídica foi a gota d'água. E foi isso que levou Jonathan a agir conforme seu plano. Por outro lado, a defesa acreditava que a morte de Cozy foi causada por ela mesma. E sim, você ouviu corretamente. A defesa realmente sugeriu que Cozy poderia ter sido a responsável pela própria morte. A defesa argumentou que as evidências encontradas na casinha e no carro eram puramente circunstanciais, e não havia motivo para Jonathan levar Cozy ao seu fim. A defesa descreveu Cozy como alguém com pensamentos sombrios frequentes sobre acabar com tudo, o que pode ter causado a tragédia. A defesa também afirmou que só porque Jonathan estava lá não significa que ele foi o autor, e também não levaram em consideração o histórico de violência e abuso de Jonathan. Eles simplesmente ignoraram tudo isso completamente. Agora, não sabemos se Cozy chegou a fazer uma denúncia oficial sobre a violência de Jonathan. Apenas os amigos e familiares de Cozy afirmaram que Jonathan era instável e fisicamente violento com ela. Mas a defesa realmente não conseguiu explicar as roupas desaparecidas de Jonathan, as manchas vermelhas perturbadoras encontradas na casinha e os ferimentos de Jonathan. Então, tem isso. O julgamento terminou com ambos os lados apresentando seus argumentos e, ao final, o júri de 12 pessoas deliberou por um dia inteiro antes de chegar ao veredicto, que Jonathan Rooney foi considerado inocente de homicídio doloso em 2º grau, mas foi considerado culpado de homicídio culposo, assim como de destruição de provas. A sentença para esta acusação de homicídio culposo seria de no máximo 15 anos. Além disso, criminosos condenados podem receber multa de até $250 mil e 3 anos de liberdade supervisionada. Já para adulteração de provas, a pena era de até 20 anos. Bem,
a sentença de Jonathan foi realizada em 11 de março de 2021 e ele recebeu uma pena total de 25 anos em uma prisão federal, o que a família de Cozy achou que não era nem de longe suficiente para o dano e a dor que Jonathan causou à família Decora. Os amigos e familiares de Cozy chegaram a entrar em contato com o escritório do procurador dos Estados Unidos para pedir uma punição mais severa para Jonathan. A família dela se mobilizou por um tratamento justo no Tribunal de Justiça. Mas no final, 25 anos foi tudo o que ele recebeu, enquanto Cozy nem sequer teve a chance de viver para ver os 25 anos de idade. Mesmo com o autor preso, a família Decora passou a lutar por justiça para outras indígenas, inclusive com uma petição para agravar as acusações contra Jonathan e exigir novo julgamento com penas mais severas. Uma petição no Change.org foi criada por um dos familiares de Cozy, que desde então já recebeu mais de 14 mil assinaturas até o momento, e na petição ela pediu ajuda para pressionar por acusações mais severas contra Jonathan. Algumas dessas acusações sugeridas incluem homicídio premeditado, homicídio em segundo grau, abuso infantil qualificado, posse ilegal de armas de fogo, obstrução, sequestro e destruição intencional de provas. Stacey também destacou fatores agravantes que tornam o ataque a Cozy e o crime de Jonathan passíveis de pena de morte. Segundo Stacey, 9 desses fatores tornam o ataque a Cozy ainda mais hediondo. Para entender o que ela quer dizer, basta ouvir isto. Então, número 1, o assassinato foi cometido com o objetivo de ocultar a prática de um crime ou de ocultar a identidade do autor desse crime. 2. O agressor conscientemente criou um grande risco de morte para várias pessoas, Cozy e o filho deles. 3. O assassinato foi cometido conscientemente para atrapalhar ou impedir o exercício legítimo de uma função governamental ou a aplicação das leis. Então você pode ver que, considerando todas essas afirmações, eles tecnicamente não estão errados. Jonathan realmente fez todas essas coisas e, portanto, poderia possivelmente ser elegível para a pena de morte. O caso de Cozy não é o primeiro nem será o último ataque a mulheres indígenas. Houve muitas mulheres antes dela, e provavelmente haverá muitas mulheres depois dela, que terão o mesmo fim trágico. E em muitos casos, a justiça foi atrasada, insuficiente ou completamente ausente. Muitos ativistas do MMW protestaram nas ruas e na TV, expressando preocupação com o judiciário por não garantir justiça justa a essas mulheres e vítimas. A questão é que os benefícios estão à vista de todos, mas de alguma forma eles nunca são pegos, e é isso que leva à insatisfação no final. Para essas famílias enlutadas de mulheres indígenas, muitos culpam os próprios nativos pelo sofrimento, dizendo que suas tribos dificultam o trabalho da polícia. Alegam que líderes tribais e policiais atrapalham uns aos outros, levando a polícia local a desistir, deixando muitos casos sem solução. Agora, se isso tem algum fundo de verdade ou não, eu realmente não faço ideia, mas os dois lados só querem culpar o outro. Em 16 de junho de 2020, um grande grupo de mulheres se reuniu diante do Tribunal Federal, em Omaha. Elas ficaram lá com cartazes nas mãos e slogans sendo gritados em megafones. Gritos de justiça para Cozy e sem fiança, mantenham ele na cadeia, reverberaram do lado de fora até as salas internas do tribunal. Como alguém que já ameaçou Cozy tantas vezes e foi fisicamente violento com ela, parece provável que Jonathan não conseguiu controlar sua raiva naquela noite. Muita gente está chateada com Cozy, pois ela ficou muito tempo com Jonathan, teve filhos e chegou a noivar com ele. Mas o que você precisa entender é que violência doméstica e relacionamentos abusivos nunca são fáceis de desvendar ou de se afastar. É fácil afirmar à distância que uma vítima deve sair de um relacionamento abusivo, mas não é tão simples. Vítimas em relacionamentos abusivos e voláteis são destruídas, manipuladas e até mesmo doutrinadas pelos agressores em grande escala, assim como Cozy foi. Elas podem ficar mais presas ao relacionamento quando o agressor tenta amarrá-las, seja com filhos, casamento ou até um simples noivado. Cozy teve filhos com esse homem. Ela não podia simplesmente sair pela porta como se não fosse nada. E Jonathan conseguiu manter o controle sobre Cozy. Mesmo que Cozy não quisesse voltar por Jonathan, ela tinha que voltar por causa dos filhos. As coisas melhoravam para Cozy quando ela enfrentou seus demônios e aguardava reencontrar os filhos. Ela enfim assumia o controle da vida, e talvez Jonathan não gostasse disso. Ele queria que Cozy permanecesse sob seu controle para sempre, e quando ela resistiu, ele tirou sua vida. O ataque contra Cozy tem muitas possibilidades.
Pode ter sido premeditado, porque como explicar o galão de gasolina e a motosserra no carro e as roupas de Jonathan? Por que ele se livrou delas? Acredita-se que as roupas foram destruídas intencionalmente naquele incêndio. Uma pessoa não simplesmente tira as roupas e as queima ou as perde em uma área remota, a menos que haja algo que ela não queira que outras pessoas saibam. Além disso, a ligação que Cozy fez para o 911 já foi bizarra por si só. Mas algumas das perguntas sem resposta que todos nós continuamos fazendo são: o DNA encontrado na casinha foi testado? A motosserra foi testada para algum DNA? Qual foi o motivo? O que aconteceu que levou Cozy a pedir ajuda em primeiro lugar? E será que alguém ouviu alguma coisa durante aquele período em que o carro foi encontrado e o incêndio foi relatado? Sim, era uma área remota, mas poderia haver algo que trouxesse algumas respostas. Muita coisa poderia ter acontecido diferente, mas uma certeza existe: Cozy não morreu por vontade própria. Isso não faz sentido algum. Eu nem sei como a defesa achou que isso era um motivo bom o suficiente para defender Jonathan no tribunal, mas a verdade é que Cozy estava ansiosa pelas mudanças em sua vida. Ela nunca deveria ter tomado uma decisão tão drástica. Só espero que a família da Cozy esteja bem, especialmente após perderem seus entes queridos de forma tão repentina e inexplicável. Só espero que eles consigam transformar o luto em uma causa maior, porque tudo isso foi extremamente perturbador e já passou da hora de os ataques contra essas mulheres indígenas serem levados mais a sério. Geralmente, os crimes ocorrem com alguém perdendo a vida tragicamente, mas no início, não sabemos quem é o autor. Às vezes, a polícia leva semanas, dias, meses ou até anos para encontrar o culpado. Mas o caso que vamos discutir hoje é tudo e nada como você já ouviu falar. Um crime aconteceu em 1º de agosto de 2019 em Mansfield, Inglaterra. O mais assustador era que menos de 1 minuto após cometer o crime, o autor confessou o que fez. O que foi ainda mais alarmante é que o melhor amigo da vítima viu o autor do crime fugir. O terrível e perturbador caso de Liam Gray, de 18 anos, pode parecer simples e direto, mas é muito mais assustador, perturbador e cruel do que você pode imaginar. Liam Peters, mais conhecido como Liam Gray, nasceu em 2000 e um filho de Joanne e Tony Peters. Liam tinha 2 irmãs, Paige, mais velha, e Madison, mais nova, e um irmão caçula, Freddie. A família de Liam era unida, e sua mãe Joanne o via como uma criança despreocupada e feliz. Liam era o tipo de pessoa que adorava brincar e tinha uma personalidade que sempre colocava um sorriso no rosto de todos. Uma das características de Liam era fazer todos rirem. Ele cantava Backstreet Boys do nada e a família dizia que ele tinha coração de ouro. Liam também era muito tranquilo e sempre fazia o possível para incluir todos, e sua personalidade contagiante e brilhante o tornava extremamente simpático. Quando Liam era adolescente, ele conheceu uma garota chamada Xian, através de um amigo em comum, e os dois se deram super bem desde o início. Liam e Xian, apesar de jovens, se conectaram facilmente e nunca tiveram momentos chatos ou constrangedores. Eles eram super compatíveis um com o outro, e é seguro dizer que estavam realmente apaixonados. O relacionamento deles, que já durava 3 anos, ficou muito sério quando Liam descobriu que seria pai, mesmo que muitas pessoas da mesma faixa etária fugissem dessa responsabilidade. Liam ficou extasiado ao ouvir a notícia. Liam, com sua personalidade gentil, amável e carinhosa, nasceu para ser pai, e todos em sua família e círculo de amigos sabiam que Liam iria lidar com tudo muito bem. Quando Sean contou a novidade para Liam, ele ficou muito emocionado e radiante. Podemos afirmar com segurança que Liam aguardava ansioso por esse novo e empolgante capítulo de sua vida. Mas Liam, apesar de sua vida pessoal estar indo muito bem, estava tendo dificuldades na escola, então decidiu se mudar para a casa de seu avô, João, carinhosamente chamado de Pops, em sua casa na rua Gladstone, em Mansfield. Essa foi a melhor decisão que Liam tomou e ele estava mais feliz do que nunca. Infelizmente, porém, essa mesma casa se transformaria em um lugar marcado pela dor e agonia para a família Gray. O melhor amigo de Liam era Rhys, seu irmão mais próximo. Eles cresceram juntos, estudaram na mesma escola e moravam em frente um ao outro. Os amigos eram tão próximos que Rhys chamava John de Pops. Com o passar do tempo, a amizade de Liam e Rhys só ficou mais forte, e Rhys definia Liam como seu pilar de apoio. Rhys também adorava muito o Pops, e chegou a dizer que sem Liam e Pops, ele estaria perdido na vida.
Enquanto morava com Pops, Reese apresentou Liam a um de seus amigos, e o nome dele era Jonathan Treadgold, mas a vida de Jonathan era completamente diferente da que Liam tinha vivido. Jonathan, originalmente de Kent Close Works-Up, passou muitos anos entrando e saindo de lares adotivos. A família dele era muito tóxica, e os pais de Jonathan não eram apenas violentos, mas também viciados em drogas. Aos 14 anos, Jonathan também teve vários problemas com a lei, sendo acusado de dano criminal e comportamento ameaçador. Jonathan tinha histórico de abuso de álcool e era muito furioso e violento, chegando a agredir alguém uma vez. Se isso já não fosse assustador o bastante, Jonathan também foi condenado, 6 semanas antes dos acontecimentos do caso de hoje, por agredir violentamente sua namorada, o que é simplesmente assustador pensar que um jovem, com apenas 18 anos, poderia ser capaz de tendências tão violentas. No entanto, Jonathan levava uma vida bem diferente de Liam e Reese. Liam, sendo a pessoa carinhosa e sem julgamentos que era, fez amizade com Jonathan, aparentemente por pura simpatia. Liam queria cuidar de Jonathan e ajudá-lo a mudar de vida. Como Jonathan era quase sempre solitário e Liam não queria deixá-lo assim, mas sua mãe, Joanna, não pensava da mesma forma. De acordo com Joanna, Jonathan, mesmo sendo muito jovem, tinha um ar perigoso. Pode chamar de instinto materno, mas Joanna não gostava que Liam andasse com Jonathan. As irmãs de Liam também ouviram sobre as más ações de Jonathan, mas, como Liam, quiseram lhe dar uma chance. Elas achavam que boa companhia o mudaria, mas certas coisas nunca mudam, e Joanna estava certa. Jonathan era um caso perdido, e mesmo com o apoio que Liam tinha para oferecer, em agosto de 2019, tudo desmoronou da pior maneira possível. Isso arruinaria para sempre a família Gray. Assim que Liam descobriu que seria pai, ele passou por uma mudança milagrosa. Ele queria ser o melhor pai para seu filho, então Liam decidiu assumir a responsabilidade. Ele queria construir um futuro melhor para sua família em crescimento. De acordo com Reese, Liam ficou nas nuvens ao receber essa notícia e queria fazer tudo ao seu alcance para sustentar seu filho. Avançando para 18 de julho de 2019, Liam e Sean deram as boas-vindas a uma menina saudável, a quem chamaram de Isla Page. Liam, assim que segurou sua bebê nos braços, soube o que era felicidade. Agora ele era um jovem pai. E embora fossem enfrentar muitos desafios, o casal estava determinado a encará-los juntos e superar tudo. Com o nascimento de sua filha, Liam decidiu se mudar de Mansfield para Birmingham com sua namorada para começar a vida do zero. Apesar de empolgante para a família de Liam, essa notícia também os deixou tristes. Liam sempre viveu perto da família, mas agora, mudando-se a 105 quilômetros, eles sentiriam sua falta. Sabendo que se mudaria em poucos dias, Liam decidiu passar o restante do tempo com seus 2 melhores amigos, Reese e Jonathan. 1º de agosto de 2019 foi um dia quente de verão em Mansfield, e o trio havia planejado se divertir muito na casa do avô de Liam antes que ele partisse para Birmingham. Os amigos aproveitaram no jardim, conversando e gravando vídeos no Snapchat. Depois, Liam, Reese e Jonathan foram a uma loja local comprar bebidas alcoólicas. Eles iam levar as bebidas para a casa do Pop e passar a noite lá. Liam até sugeriu que Jonathan, de 17 anos, trocasse suas roupas casuais por algo mais arrumado e emprestou a ele um par de jeans para que ficasse mais apresentável. Como o trio planejava passar um tempo em um pub local a caminho do bar, Reese recebeu uma mensagem em seu celular e era do namorado da irmã de Jonathan. Agora, o conteúdo dessa mensagem não está claro, mas, pelo jeito que Liam e seu grupo reagiram, pode ter sido algo acalorado ou talvez inapropriado. Liam, ao ver a mensagem, criticou verbalmente o namorado e defendeu a irmã de Jonathan. Agora, você pode pensar que Jonathan ficaria orgulhoso dessa atitude, já que um dos seus melhores amigos está do lado dele e da irmã dele. Mas a reação de Jonathan foi completamente oposta do que você esperaria. Jonathan atacou Liam de forma agressiva e os dois começaram uma discussão verbal. Isso logo escalou a um ponto em que Liam, já cansado do comportamento estranho de Jonathan, sugeriu que Jonathan deveria ir embora se continuasse agindo daquela forma. Jonathan ficou furioso e mal conseguiu controlar sua raiva antes de sair do parque e voltar para a casa de Liam, na rua Gladstone. Após se acalmar, Liam se arrependeu do que disse a Jonathan e sugeriu que ele e Reese voltassem para casa para se reconciliar. Era o último dia de Liam em Mansfield, e ele não queria deixar Jonathan, seu melhor amigo, de mau humor, o que mostra bem como Liam era como pessoa, mesmo que a reação de Jonathan tenha sido, no mínimo, desnecessária e sem sentido. Liam queria consertar as coisas e partir em bons termos.
Depois que Liam e Reese chegaram à casa do Pop, que estava na sala de estar, Liam entrou para conversar com Jonathan a sós. Enquanto Reese aguardava no jardim, esperava que os dois jovens saíssem logo da casa, reconciliados e de bem novamente. Nada poderia ter preparado Reese para o que presenciou em seguida. Nem mesmo 1 minuto havia se passado desde que Liam entrou na casa, e Reese viu Jonathan, claramente angustiado, correndo pela porta da frente. Reese mal conseguiu registrar as palavras que saíram da boca de Jonathan, que foram: "Eu o matei". Jonathan saiu correndo, e Reese, depois de se recuperar do choque inicial de toda a situação, entrou correndo na casa. O que ele viu ficou para sempre gravado em sua mente. Reese foi até a sala de jantar e viu Liam segurando um pano de prato contra o peito, que estava encharcado de sangue. Perto do corpo de Liam havia uma enorme faca de cozinha. Liam ficou pálido e desabou. Seu avô, João, tentava estancar o sangue e pressionava o ferimento. Enquanto pedia para Reese chamar os serviços de emergência rapidamente, ele não acreditava na cena horrível diante de si. No automático, ele chamou os serviços de emergência, e ambulância e polícia foram rapidamente enviadas. Os paramédicos chegaram quase imediatamente e tentaram salvar Liam. Ele ainda respirava, mas tinha pulso fraco e havia perdido muito sangue. Em certo momento, os paramédicos precisaram bombear manualmente o coração de Liam enquanto lutavam para salvá-lo. Policiais foram enviados para capturar Jonathan, enquanto outros, com Reese, foram à casa de Joanne, mãe de Liam, dar a notícia do ataque ao filho. Joanne e as irmãs de Liam ficaram muito chocadas com essa notícia. Liam estava apenas se divertindo com os amigos antes de partir para Birmingham com a família, e agora o jovem pai havia sido atacado do nada e lutava pela vida. Enquanto isso, a polícia que perseguia Jonathan recebeu uma ligação. Era o dono de uma lanchonete local, e segundo ele, um jovem havia pulado o muro da loja e depois confidenciado algo a ele. Relatou ter se envolvido em situação violenta e atacado alguém em legítima defesa. O garoto mostrou ao dono da lanchonete arranhões no abdômen, levantando a camisa. Esse garoto era obviamente Jonathan. Voltando para a rua Gladstone, por volta das 15h15, Joanne chegou à casa enquanto Liam estava sendo colocado em uma ambulância. Joanne estava abalada, chorando, e só queria segurar a mão do filho, mas obviamente não podia. Porque os paramédicos cercavam Liam, tentando manter seu coração batendo e a respiração estável. Joanne, em lágrimas, falou com Liam dizendo que o amava, esperando que seu filho inconsciente a ouvisse. É de partir o coração ver Joanne testemunhando o estado brutal em que seu filho estava, a dor reverberando por Joanne e pelo resto da família Gray. É algo além da imaginação. Liam foi levado ao Queen's Medical Center em Nottingham e precisou de cirurgia cardíaca de emergência. Mas, tragicamente, após 1h30 dos médicos e da equipe tentando salvar Liam, ele perdeu a vida. Liam tinha apenas 18 anos e estava prestes a começar um novo capítulo de sua vida com as duas pessoas que mais amava, sua namorada Xian e a filha deles, Ayla, que tinha acabado de chegar ao mundo 13 dias antes do ataque trágico e repentino contra Liam. Joanna, ao receber a notícia da morte de seu filho, sentiu seu coração se partir e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Paige desabou e teve um ataque de pânico severo do lado de fora do hospital. Já Madison, que estava em casa, recebeu a ligação terrível e se lembrou de cair no chão em lágrimas. Um ferimento fatal, causado por ninguém menos que o próprio amigo de Liam, levou a família Gray a um poço sem fim de tristeza, incredulidade e uma tragédia sem igual. Enquanto isso, Jonathan ainda estava foragido. A polícia estava por perto quando recebeu outra ligação que revelou a localização atual de Jonathan. Ele confessou ter atacado Liam na casa de um amigo da família. A polícia cercou a área e, finalmente, às 15h33, Jonathan foi preso pela polícia. Inicialmente, a polícia havia prendido Jonathan sob a acusação de causar lesão corporal grave, já que ninguém sabia ainda que Liam havia falecido após a cirurgia, mas depois da morte de Liam, a acusação foi elevada para homicídio. O que era tão chocante é que Jonathan manteve a versão de que agiu em legítima defesa. De acordo com Jonathan, foi Liam quem o atacou primeiro, e com medo pela própria vida, Jonathan tomou a faca da mão de Liam e o atacou antes de fugir. Curiosamente, enquanto estava detido em uma cela, Jonathan foi submetido a um teste de teor alcoólico no sangue. Lembre-se que várias horas já haviam se passado desde que ele bebeu e foi preso, mas seu nível de álcool ainda era 3 vezes o limite legal para dirigir.
Esse homem estava mais do que apenas bêbado, ele já nem estava mais neste planeta. Mas após o falecimento trágico de Liam, os médicos realizaram uma autópsia, e o que eles descobriram foi absolutamente desconcertante. Veja, se a versão dos acontecimentos de Jonathan fosse verdadeira, Liam teria sofrido muitos ferimentos defensivos, mas havia apenas uma ferida profunda de facada no peito e nenhum ferimento defensivo nos braços ou no resto do corpo. A ferida fatal no peito de Liam também dizia muito sobre como Liam foi atacado. Na maioria dos casos de legítima defesa, não se busca matar a vítima, mas apenas afastar e imobilizar o agressor. Se o que Jonathan dizia fosse verdade, o ferimento no peito de Liam deveria ser um corte, não uma perfuração, mas a autópsia mostrou o oposto. Foi intencional e profundo. Além disso, a polícia analisou muitas imagens de câmeras de segurança e encontrou evidências que contradiziam as alegações de legítima defesa de Jonathan. Veja, segundo Jonathan, Liam era intimidador e violento, e aparentemente já o havia atacado antes. Jonathan continuou a retratar Liam como um jovem violento, dizendo que ele era um valentão e que implicava com Jonathan há anos, o que nem faz sentido. Ao analisar as imagens das câmeras do trio comprando álcool no supermercado, a polícia não viu nada em comum. Desconsiderando que Jonathan estava sem camisa em público, o jeito de andar e a linguagem corporal de Liam não eram nada intimidadoras ou assustadoras. Pareciam só 3 amigos andando pelo mercado comprando álcool. Jonathan disse que após discutir com Liam, correu para a casa do Pop para fugir da Leah, que estava violenta e furiosa. Mas logo descartaram essa afirmação. Quando a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança e viu que Jonathan não estava correndo, mas andando lentamente em direção à casa, seu passo não parecia o de alguém que estivesse com medo da Leah. Além disso, Reese estava lá o tempo todo e confirmou que Liam não tinha feito nada violento para provocar medo em Jonathan. A única vez que Jonathan foi visto correndo foi depois de ter atacado Liam, e ficou claro que ele estava tentando fugir. O superintendente Kevin Broadhead, da polícia de Nottinghamshire, revisou o histórico de Jonathan nos serviços sociais e encontrou fatos perturbadores. Veja, Jonathan costumava se machucar, e as cicatrizes no estômago, as lesões que ele disse serem de um ataque de Liam, não eram recentes e já tinham sido auto-infligidas há muito tempo. Então, Jonathan estava basicamente tentando incriminar Liam, pintando-o como um valentão e um homem violento, quando na realidade, o verdadeiro perigo era o próprio Jonathan. Mesmo que inicialmente se acreditasse que Jonathan agiu em um estado violento e embriagado, ele estava lúcido o suficiente para inventar uma história inacreditável de legítima defesa para tentar salvar a própria pele. Bem, isso claramente não durou. Jonathan estava preso, mas o que todos, inclusive a polícia, queriam saber era: por quê? Por que Jonathan agiu de forma tão violenta com alguém que o considerava um amigo próximo? Não podia ter sido apenas uma briga boba por causa de mensagens de texto, certo? O superintendente Broadhead sugeriu que Jonathan estava muito ciumento de Leah. Liam tinha a vida organizada, um relacionamento feliz, família amorosa e ainda criou sua própria tribo, enquanto a vida de Jonathan era uma verdadeira bagunça. Ele não tinha família, objetivos, nem planos para melhorar de vida, apenas acumulava acusações criminais. Essa comparação fez Jonathan sentir ressentimento do melhor amigo. Liam não tentava ser modesto sobre sua vida e conquistas, mas realmente queria ajudar Jonathan ao máximo. Mas infelizmente Jonathan não via dessa forma, e por dentro ele estava se corroendo de inveja e amargura por Leah. Agora, tenha em mente que tudo isso é especulação, já que Jonathan não fez nenhuma confissão e ainda mantém que agiu em legítima defesa. O julgamento de Jonathan ocorreu em 1º de novembro, e para indignação de muitos, ele foi considerado menor de idade, pois tinha menos de 18 anos ao cometer o crime. Isso foi perturbador para Joanne, para a família Gray e para o público, pois todos queriam ver Jonathan ser punido pelo que fez com Leah. Para aumentar ainda mais a raiva e a devastação de todos, Jonathan se declarou inocente das acusações, e isso levou a uma nova autópsia no corpo de Liam a pedido da defesa. Para Joanne, era muito doloroso ver a paz do filho sendo perturbada repetidas vezes. Ela só queria que Jonathan enfrentasse as consequências e seguisse em frente desse pesadelo. Devido à sua idade, a identidade de Jonathan foi mantida em sigilo, mas o tribunal decidiu expor e julgá-lo publicamente, pois o que Jonathan fez à família Gray ao tirar a vida de Liam foi considerado desumano. Mas, finalmente,
em 7 de fevereiro de 2020, quase 6 meses após o trágico falecimento de Liam, o júri chegou a um veredito. O tribunal aguardava enquanto o júri lia o veredito. Jonathan foi considerado culpado, e 3 dias depois, em 10 de fevereiro, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 16 anos. Jonathan, durante todo o julgamento, permaneceu sem emoção, e a única coisa que ele disse após o veredito foi som. Mesmo após a família Gray e o público aplaudirem com a sentença. Eles não puderam deixar de sentir que não era nem de longe o suficiente, por causa de quão violento e inesperado foi o crime. Após a morte precoce de Liam em 18 de agosto de 2019, um evento beneficente arrecadou fundos para seu funeral, sua filha recém-nascida e uma doação a uma instituição contra crimes com faca. Uma página no GoFundMe buscava 5.000 libras para ajudar a família Gray a se despedir de Liam. E no funeral, o caixão de Liam foi coberto com as cores do Liverpool Football Club, seu clube favorito, e foi levado em uma carruagem puxada por cavalos. O que foi tão doloroso é que o avô de Liam, João, que testemunhou o ataque ao seu amado neto, prestou uma homenagem a Liam, carregada de remorso e culpa por não ter conseguido salvá-lo. João continuou dizendo, abre aspas, sinto muito a sua falta, eu tentei tanto te ajudar. O meu melhor não foi suficiente, e eu sinto muito. É devastador ver João desabando, revivendo sua tentativa de salvar a vida de Liam naquele fatídico dia de agosto. Primeiro, ele realmente fez o melhor que pôde para salvar Liam. Mas eu acho que nenhuma palavra vai conseguir convencer o vovô de que não foi culpa dele. A namorada de Liam, Sean, bem, ela estava um desastre. Sean fez uma caixa de memórias para Isla, contendo fotos, lembranças e álbuns de recortes de Liam. Ela garante que Liam não será esquecido e que Isla sempre se lembrará dele, apesar do pouco tempo juntos. Jonathan, conhecido de Liam e a quem ele queria ajudar, roubou daquela família todos os momentos de alegria que Liam poderia ter vivido com eles. Esperamos que a família de Liam, incluindo sua filha, consiga seguir em frente após essa tragédia e encontrar um caminho para a cura. Uma discussão boba, ressentimento, ou seja lá o que for, Liam não merecia ter sua vida tirada de forma tão brutal, e muito menos pelas mãos de alguém que ele considerava um amigo. Não posso deixar de sentir um pouco de remorso por Jonathan também, porque a vida dele foi difícil do começo ao fim. Mas isso não quer dizer que ele devesse repetir os erros dos pais e colegas. Ele tinha seus próprios pensamentos, seus próprios desejos e sua própria capacidade de fazer boas escolhas, mas escolheu não fazê-lo. Isso, por si só, é devastador. Amigos devem te apoiar nas conquistas. Dizem que laços baseados em confiança e respeito são mais fortes. Mas seja lá o que Jonathan tinha com Liam, estava longe de ser amizade, porque pessoas abençoadas com amizades verdadeiras e sólidas nunca precisam passar pelo que o jovem Liam passou. Liam se esforçou muito para ajudar a melhorar a vida de Jonathan, mas em troca, Jonathan acabou com a de Liam. A vida é cheia de várias experiências. Algumas te deixam maravilhado, enquanto outras podem te arrastar para baixo. Pode passar pelo impossível e simplesmente te deixar miserável. Mas a verdadeira força e determinação aparecem quando você se levanta e reconstrói sua vida do zero quando esses problemas surgem. Era exatamente isso que Jermica Whitehead queria evitar. Após receber cartas erradas desde o nascimento, não queria que suas filhas gêmeas passassem pelo mesmo. Mas quando seu corpo sem vida foi encontrado em seu quarto em Conyers, Geórgia, a polícia ficou perplexa. Eles não sabiam quem fez aquilo, mas logo perceberam que o responsável pelo assassinato não era um estranho, e sim alguém inesperado. E não falo de um cônjuge ou ex-namorado irritado, não, isso era bem pior. O caso de Jermica Whitehead é angustiante, trágico e um exemplo gritante de como as pessoas recorrem ao inimaginável quando as coisas não saem do jeito que querem. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts e trago novos documentários de crimes reais toda semana. Se gostar, inscreva-se gratuitamente. Isso só serve para avisar quando eu postar novos vídeos. Jermica Yvonne Whitehead, conhecida como Nikki, abriu os olhos pela primeira vez em 18 de abril de 1975. Mas ela não nasceu em um bairro tranquilo e pacífico, e sim em um hospital prisional. A mãe dela, Linda Whitehead, grávida, foi condenada por roubo e posse de drogas aos 21 anos. Após dar à luz Nikki, Linda não criou a bebê na prisão.
Então, a pequena Nikki foi entregue para a mãe de Linda, Della Frazier, e juntas elas moravam em Decatur, Geórgia. Então a vida já era incomum para Nikki desde o começo. Ela não tinha uma mãe de verdade em sua vida. O pai biológico dela não estava presente, e ela foi criada pela avó, que tinha 41 anos na época em que ela nasceu. Ao crescer, Della via Nikki como uma criança difícil, muito energética, mas sem disciplina. Ela sempre aprontava, mas Nikki era inteligente e se destacava no ensino médio. Por volta dessa época, Nikki começou a andar com más companhias, ir a festas, quebrar o toque de recolher e experimentar substâncias ilegais. Ela também começou um relacionamento muito jovem e aos 17 anos a história se repetiu. Assim como sua mãe, Nikki engravidou. Infelizmente, o namorado de Nikki não gostou da notícia e fugiu para o Canadá. Mesmo assim, Nikki decidiu continuar a gravidez e ser uma mãe melhor. Durante uma de suas consultas de rotina, Nikki descobriu que estava esperando gêmeos, e essa notícia foi um choque para ela. Apesar do medo, ela amava profundamente seus bebês ainda não nascidos, mesmo sentindo o estresse da responsabilidade de cuidar deles. Nikki era uma jovem muito expressiva, trabalhadora e de espírito livre, que só queria o melhor para seus filhos. 9 meses depois, em 27 de novembro de 1993, Nikki deu à luz 2 meninas gêmeas idênticas. E ela as chamou de Jasmaya e Tasmaya, e as gêmeas eram conhecidas pelos apelidos de Jazz e Taz. Mesmo que Nikki estivesse nas nuvens quando viu suas 2 meninas, ela sabia que cuidar e sustentar 2 crianças não seria fácil. Então Nikki rapidamente conseguiu uma licença para trabalhar como cabeleireira em um salão local, para tentar trazer algum dinheiro de verdade para sua nova família. Segundo sua instrutora Rhonda, Nikki era uma mãe amorosa, trabalhadora apaixonada e mulher dedicada. Yuka Harris, amiga de longa data de Nikki, disse que ela era incrível. Claro, ela não era contra se divertir um pouco, mas era inegavelmente talentosa, mesmo sem nunca ter tido experiência anterior em penteados, o que a tornou muito popular entre os clientes. Mas para Nikki, trabalhar como cabeleireira significava que ela tinha que ficar no salão por longas horas do dia para pegar mais turnos e assim conseguir ganhar mais dinheiro. Então Jazz e Taz foram criados principalmente pela bisavó deles, Della, e a situação funcionou razoavelmente bem. As meninas eram cuidadas, e Nikki trabalhava sem se preocupar com elas sempre. Em 2000, as experiências da Nikki com homens ruins terminaram quando ela conheceu o caminhoneiro Robert Head. Eles se conheceram em um shopping, quando Robert, de 55 anos, se aproximou de 25 e a convidou para sair. Robert era a estabilidade que Nikki precisava, principalmente após ter suas filhas gêmeas. Robert era um homem gentil e carinhoso que realmente amava Nikki, e ele também aceitou Taz e Jazz de braços abertos, e Nikki até foi morar com ele. Em um bairro muito seguro, confortável e tranquilo em Conyers, Geórgia, ele também incentivou Nikki a buscar um diploma em moda na faculdade Boder. Robert queria dar a Nikki e as meninas um lugar confortável e seguro para viver, e Nikki estava animada com essa mudança. Ela queria dar uma vida melhor às filhas, e nota-se que Nikki fez o melhor possível. Ninguém é um pai perfeito, somos apenas humanos, e às vezes podemos desabar sob o estresse da paternidade ou das responsabilidades. E como Nikki era mãe solteira de gêmeas, pode apostar que ela estava equilibrando inúmeras responsabilidades. Após conhecer Robert, Nikki finalmente conseguiu um lar fixo para ela e suas filhas. Jazz e Taz eram vistas como meninas inteligentes, espertas e ativas enquanto cresciam, eram quase idênticas, exceto pela pinta na bochecha de Jazz. Ambas estavam na lista de honra, eram escoteiras e participavam de várias atividades extracurriculares, como tênis e dança. Jazz e Taz eram alunas exemplares, sempre tirando notas máximas, e com a agenda cheia, não tinham tempo para encrenca. Embora as coisas não fossem ideais para Nikki, Jazz e Taz também não estavam ruins. No geral, tudo ia bem para essa pequena família. Ninguém poderia imaginar, porém, que assim que Nikki tivesse um momento de alívio na vida, essa vida lhe seria tirada. 13 de janeiro de 2010 foi um dia comum de aula para Jazz e Taz, que moravam com Nikki na casa de Roberto naquele período, no início da tarde. Ao chegar em casa, os gêmeos ficaram paralisados ao ver a sala totalmente bagunçada. Foi uma cena horrível. Depois, a polícia descreveu o local como semelhante a um matadouro. Ao chamarem pela mãe e se aproximarem do banheiro, os gêmeos presenciaram uma cena ainda mais horrível. Em uma banheira cheia de água, Nikki, sem vida e irreconhecível, foi encontrada.
As garotas imediatamente fugiram do local, e uma delas conseguiu chamar a atenção de um policial de plantão na rua. E de acordo com o policial, as meninas estavam histéricas e não conseguiam dizer nenhuma palavra. Reforço policial e paramédicos foram chamados ao local, e em poucos minutos, a casa foi isolada e tomada por policiais. Os agentes ficaram chocados ao ver a cena do crime. Era algo totalmente novo para eles, o que já era surpreendente. Um vaso quebrado estava no chão da sala de estar, e tudo, dos móveis ao chão e paredes, estava manchado de vermelho. Ao ver o corpo de Nick, os policiais tinham certeza de que houve uma luta intensa, e que ela resistiu até o fim. O corpo de Nick foi levado para a autópsia, e os resultados foram angustiantes. Os ferimentos em seu corpo foram contados entre 60 e 80. Isso foi, sem dúvida, um crime passional. Alguém atacou Nick de forma tão feroz e implacável que ela sucumbiu aos ferimentos de maneira incrivelmente rápida. O horário da morte de Nick foi estimado entre 8 horas e 10 horas da manhã daquele mesmo dia. Os policiais ficaram perplexos com os resultados e precisavam encontrar a pessoa por trás do ataque brutal contra Nick, e seus primeiros pensamentos foram diretamente para alguém que tinha um envolvimento romântico com Nick. A pessoa de maior interesse era Roberto Head, namorado de Nick há 10 anos. Mas ele tinha um álibi forte, e até os gêmeos confirmaram que Roberto viajava a trabalho, então não poderia ter feito isso. Mas foi então que a polícia ficou sabendo de outra pessoa. Seu nome era Joe, e ele era alguém que Nick estava vendo nos últimos meses pelas costas do namorado. Então esse foi um caso clássico de um caso extraconjugal que deu errado? Será que Robert descobriu sobre Joe e quis se vingar de Nick, ou foi o próprio Joe, o assassino, que não suportava dividir Nick com outro? Bem, a polícia precisava de mais informações e recorreu a Jazz e Taz para obter detalhes, enquanto Joe ainda estava sendo procurado. As gêmeas foram levadas para a delegacia e as garotas estavam muito nervosas, instáveis e choravam histericamente. Um policial também viu Taz morder a mão e o braço, aparentemente nervoso. Os policiais fizeram o possível para consolar as gêmeas, mas assim que começaram a fazê-las falar, as coisas ficaram bizarras. Os policiais logo perceberam que Jazz e Taz estavam totalmente agasalhadas, inclusive com luvas. A polícia achou estranho, pois embora estivesse frio na Geórgia, não fazia temperaturas abaixo de 0. A polícia tinha dificuldade para interrogar as gêmeas juntas, e por isso as separou para começar o interrogatório. Queriam saber o que ocorreu no dia do crime. Jazz e Taz contaram que Nick as acordou. Elas se vestiram e chegaram à escola por volta das 8 horas. Elas assistiram às aulas, e à tarde, quando voltaram para casa, viram a mãe sem vida na banheira. Como as histórias de Jazz e Taz eram iguais, a polícia não desconfiou muito naquele momento. Mas quando as imagens das câmeras de segurança da escola foram verificadas, a polícia ficou com uma lista enorme de perguntas para as gêmeas. Veja, Jazz e Taz estavam na escola, mas chegaram atrasadas por volta das 10 da manhã. Havia uma janela de 2 horas sem explicação, e a polícia precisava descobrir o que ocorreu nesse período, e por quê. As garotas pareciam estar mentindo. A polícia recuperou imagens de câmeras de um posto perto da casa de Nick e Robert, mostrando as duas garotas tentando achar alguém para levá-las à escola. Isso era estranho, porque se Nick ainda estava viva, segundo Jazz e Taz, por que ela mesma não levou as garotas à escola? Como fazia? De volta a casa, investigadores batiam de porta em porta perguntando se alguém viu ou ouviu algo estranho. O vizinho ao lado de Nick relatou um incidente estranho ocorrido na manhã de 13 de janeiro. Ele dormia profundamente quando ouviu a campainha tocar. O cachorro do vizinho começou a latir muito. Quando o vizinho acalmou o cão e foi à porta, não havia ninguém. Mas quando a polícia foi informada desse incidente, o olhar deles foi direto para a campainha da casa, localizada bem ao lado da porta. Ela estava manchada com marcas vermelhas. Quando as manchas foram analisadas, descobriu-se que era sangue, e o DNA correspondia ao de Nick. Essa foi uma revelação assustadora que levou a polícia a acreditar que Nick conseguiu escapar do agressor e até tentou pedir ajuda, mas infelizmente o agressor a alcançou e a levou de volta para dentro da casa. Ainda havia muitos detalhes pendentes no caso. Mesmo que as gêmeas não contassem toda a verdade à polícia, não existia prova concreta contra ninguém. Enquanto isso, Joe foi interrogado e logo descartado como suspeito. Estava muito emocionado, tinha álibi e nenhum motivo para machucar Nick tão brutalmente. Mas voltando às gêmeas, que continuavam levando suas vidas normalmente, indo ao baile, às aulas, etc. Jazz e Taz não pareciam abaladas ou de luto pela morte trágica da mãe. Superaram isso rapidamente.
Você pensaria que alguém que viu o corpo sem vida da própria mãe ficaria traumatizado para o resto da vida. Mas Jazz e Taz pareciam estar se divertindo como nunca. Até mesmo no funeral de Nick, Jazz e Taz estavam sendo desrespeitosas e foram vistas rindo e conversando como se a mãe delas não estivesse deitada em um caixão a poucos metros dali, o que, compreensivelmente, irritou muita gente. Esse não era o comportamento de gêmeas enlutadas, mas enquanto Jazz e Taz seguiam como se não tivessem acabado de perder a mãe, sem que elas soubessem, a polícia estava reunindo provas contra elas e essencialmente montando um caso contra elas. A essa altura, a polícia acreditava que a assassina, bem, poderia ter sido as próprias filhas gêmeas de Nick. Essa foi uma revelação assustadora, uma mãe atacada de forma impiedosa e fatal por ninguém menos que suas próprias filhas de sangue. A polícia tinha provas demais. O que mais intrigava a polícia era como Taz seguia mordendo a si mesma. No começo, eles acharam que isso era apenas algum tipo de tique nervoso estranho, mas agora estavam começando a se perguntar se Taz estava realmente tentando encobrir alguma coisa. Outra lesão, por exemplo, sabe? Antes de Nick ser sepultada, a polícia conseguiu obter as impressões dentárias dela, e quando compararam com as marcas encontradas em Taz, foi um prêmio para a polícia. Nick havia mordido Taz no braço. Além disso, havia ferimentos tanto nos gêmeos quanto em Nick, que eram compatíveis com uma luta. As mordidas no corpo de Nick coincidiam com as dos gêmeos, e fibras de cabelo deles foram achadas na boca de Nick. Estava claro como o dia para a polícia que a luta havia ocorrido entre Nick e os gêmeos. Além disso, quando a polícia verificou o quarto dos gêmeos, eles encontraram evidências. Um diário, e nele havia anotações que arrepiaram os investigadores. O diário tinha várias anotações explicando como os gêmeos ressentiam da mãe e como eles queriam, abre aspas, se livrar dela. Essas anotações eram antigas, mostrando que a raiva e o ressentimento vinham se acumulando há muito tempo. Isso era a prova que a polícia precisava para descobrir que o assassinato de Nick foi cometido e premeditado pelos gêmeos. Quanto a mais evidências físicas e forenses, a polícia também encontrou roupas manchadas de vermelho que pertenciam a ninguém menos que Jazz e Taz na máquina de lavar. Botas com grandes tufos de cabelo de Nick foram achadas escondidas em uma caixa no guarda-roupa das gêmeas. Neste ponto, você provavelmente já suspeita que elas estavam envolvidas no assassinato de Nick. Mas a grande pergunta seria, por quê? Como Jazz e Taz passaram de alunas exemplares, com notas máximas para assassinas aparentemente inofensivas? No início, talvez eu tenha passado rápido que Jazz e Taz moravam com Della, a bisavó delas. Enquanto Nick fazia longas jornadas no salão para pagar as contas, as meninas viviam bem. O problema começou após Nick conhecer Robert. Agora, Jazz e Taz viviam em Decatur com Della e Robert em Conyers, a uma boa distância de carro. Mas desde que Robert e Nick começaram a namorar, ela passava muito tempo com eles, e não com suas meninas. Como Della tinha mais de 60 anos, ela não conseguia cuidar das gêmeas tão de perto quanto gostaria. As meninas sentiam que haviam sido abandonadas e deixadas com a bisavó. No começo tudo ia bem, e Roberto levava Jazz e Taz para passeios, fortalecendo o vínculo paterno com elas. Quando chegaram à adolescência, as gêmeas experimentaram liberdade e passaram a agir de forma mais imprudente. Como Nick ia e voltava entre Decatur e Conyers, e às vezes ficava semanas sem ver as filhas, Jazz e Taz passaram a quebrar o toque de recolher com mais frequência. Nesse período, as gêmeas notaram que não eram mais vigiadas e ficaram incontroláveis. Jazz e Taz começaram a sair com garotos mais velhos, frequentar festas e passar muitas noites fora de casa. E havia muito pouco que Della podia fazer para impedi-las. As gêmeas sabiam que Nick estava na casa de Roberto, então, sem Della vigiando, ficavam livres para fazer o que quisessem. Elas aproveitavam a liberdade e o fato de não precisarem responder a ninguém. Logo, Jazz e Taz passaram a ter desempenho ruim na escola. Logo, Nick soube disso e quis evitar que suas filhas seguissem um caminho sombrio, perigoso e destrutivo. Mas as gêmeas começaram a se rebelar contra a mãe, que só queria vê-las bem-sucedidas. Assim, Nick tirou Jazz e Taz de Decatur e as levou para Conyers, para morar com ela e Robert. Era seguro dizer que as garotas não ficaram felizes com essa mudança. Seus dias de liberdade tinham acabado, e agora elas estavam sob a vigilância de Nick. Isso fez com que raiva, amargura e ressentimento criassem raízes no coração das gêmeas. Para a mãe, tirar as filhas de Decatur não foi útil.
Jazz e Taz faziam birra constantemente, e Nick precisou chamar a polícia quando Jazz sumiu. Ela deveria estar dormindo, mas foi achada na casa do namorado, o que Nick não gostou. Nick sabia que as atitudes de Jazz e Taz não terminariam bem, e só queria trazer as filhas de volta ao caminho certo. Por outro lado, Jazz e Taz achavam que o comportamento de Nick com elas era irracional. As gêmeas conheciam os dias selvagens da mãe, então Nick proibi-las de repetir seus atos parecia hipócrita para elas. Elas se recusavam a acreditar que a mãe realmente tinha aprendido com os próprios erros e estava tentando passar essa sabedoria adiante. Em vez disso, preferiam acreditar que a mãe só queria ser a polícia da diversão. Isso levava a muitas discussões acaloradas entre a mãe e as gêmeas, e, infelizmente, as gêmeas sempre acabavam levando a melhor. Os amigos de Nick e até Roberto diziam ter medo das filhas dela, pois estavam ficando violentas. Com o passar dos dias, brigas físicas começaram a acontecer entre Nick e as gêmeas. Em janeiro de 2008, a polícia foi chamada 2 vezes porque as gêmeas derrubaram Nick e a feriram gravemente, mas não sofreram nenhum dano, embora culpassem Nick de ser violenta. Logo, a polícia percebeu que as gêmeas eram violentas e as levou para uma unidade de detenção juvenil. Durante a audiência no tribunal, o juiz concedeu a guarda das gêmeas para a bisavó dela, e as meninas finalmente conseguiram o que queriam. O mais devastador é que, apesar de ter sido atacada várias vezes pelas filhas, Nick ainda queria que tudo desse certo entre elas. O tribunal ordenou terapia e aconselhamento tanto para Nick quanto para as gêmeas, mas isso não estava levando a lugar nenhum. Durante esse período, Nick também voltou a se aproximar da mãe, Linda, e elas tentaram consertar o relacionamento delas também. Mesmo que as meninas estivessem de volta com Della e fossem livres para fazer o que quisessem, logo o juiz do tribunal de menores decidiu que, já que Della não podia mais cuidar das gêmeas pela idade, a guarda voltou para Nick. As gêmeas tinham 16 anos nessa época, e elas não ficaram felizes com essa decisão. Elas ficaram tão irritadas que as duas fizeram um escândalo no tribunal. O barulho e a confusão foram tantos que pessoas de outros escritórios vieram ver o que causava aquilo. Alguém até ouviu Jazz gritando: "Se eu tiver que morar com você de novo, eu vou te matar!" Vendo isso, o juiz concedeu uma estadia de teste de 2 semanas com Nick para ver como seria. Nick ficou feliz com a decisão e queria consertar o relacionamento com suas filhas. Mesmo que Nick tenha admitido que não era uma mãe perfeita e que esteve ausente no início da vida delas, isso não a impediu de tentar construir um relacionamento melhor com as filhas, e tudo o que ela queria era uma vida melhor para suas crianças. Após a audiência, Nick organizou uma festa surpresa para Jazz e Taz, mas as gêmeas não se interessaram. Uma das gêmeas se trancou no quarto, enquanto a outra saiu e não voltou. Depois de muito tempo, a hostilidade das gêmeas ficou ainda mais intensa, e isso assustou tanto Nick que ela precisou colocar uma fechadura na porta do quarto. Porque as gêmeas não eram tão voláteis e imprevisíveis. Com essas informações, a polícia tinha certeza de que eram responsáveis pelo assassinato da mãe. Jéssica e Tássia não queriam que mandassem em suas vidas. Elas queriam viver de forma selvagem e livre, e não iam deixar Nick, a mãe delas, chegar e acabar com a liberdade delas. Tudo o que a polícia queria saber agora era o que tinha acontecido naquele fatídico dia 13 de janeiro. 4 meses após o terrível ataque contra Nick que resultou em sua morte, Jéssica e Tássia, de 16 anos, foram presas e oficialmente acusadas em maio de 2010. O mais interessante era a total mudança no comportamento das gêmeas. Elas eram inicialmente muito estáveis, doces e quase infantis. E assim que começaram a ser tratadas como as principais suspeitas do assassinato da mãe, suas atitudes mudaram para frias, indiferentes e não colaborativas. As verdadeiras cores delas surgiram. No início, as gêmeas foram teimosas e se disseram inocentes. Os preparativos para o julgamento estavam em andamento, e levou 4 anos para a defesa e a acusação analisarem todas as provas e montarem seus respectivos casos. Elas seriam julgadas como adultas, mesmo com 16 anos, e chegaram a ser enviadas para diferentes instituições correcionais. Mas em janeiro de 2014, Taz foi o primeiro a aceitar um acordo judicial oferecido pela promotoria. Taz concordou em se declarar culpado de homicídio culposo, e 1 mês depois, Jazz fez o mesmo. Pelo acordo judicial, Jazz e Taz precisavam gravar uma confissão em vídeo detalhando o que fizeram com a mãe, naquele dia fatídico, 13 de janeiro. E finalmente, 4 anos após o ataque, a polícia e todos ficaram sabendo como Nick foi atacada. E preparem-se porque é aterrorizante.
Em 12 de janeiro, as gêmeas saíram para festejar, beberam e ficaram fora até depois da meia-noite. Na manhã seguinte, Jazz e Taz tinham aula, e Mickey foi acordá-las. As gêmeas estavam de ressaca e reclamando, mas Nick queria que levantassem e fossem para a escola. Quando as meninas se vestiram e foram à cozinha, Nick explicou que agora moravam com ela e seguiriam suas regras, sem mais festas. Isso foi o estopim que levou a uma discussão intensa, acalorada e a uma briga física entre as gêmeas e Nick. Nick tentou se proteger e a briga acabou levando todos para a sala de estar. Em um momento de raiva, Jazz pegou um vaso de flores e usou para atingir Nick. Isso fez com que Nick caísse no chão, e foi então que as gêmeas começaram um ataque brutal contra a própria mãe. Nick revidou com tudo, ferindo Jazz e Taz, e até mesmo sofrendo muitos ferimentos de defesa. Nick chegou a fugir de casa e pediu ajuda ao vizinho tocando a campainha. Mas Jazz e Taz estavam logo atrás dela e arrastaram Nick de volta para dentro de casa, onde continuaram a atacá-la. Foram quase 80 vezes, o que é inacreditável. Isso fez com que Nick parasse de lutar. Ela ainda estava viva, mas muito fraca e gravemente ferida. Depois disso, Jazz e Taz arrastaram Nick até o banheiro mais próximo e a colocaram em uma banheira cheia. Durante a confissão, Jazz e Taz contaram que, ao colocarem Nick na banheira, ela conversou com as garotas e disse: "Vocês vão para a cadeia." Nick, sem mais conseguir se sustentar devido aos graves ferimentos, infelizmente perdeu a vida naquela banheira. Após o ataque a Nick, Jazz e Taz tentaram limpar a cena, mas desistiram. Trocaram de roupa, pegaram as armas incluindo faca, panela, barra de metal, além do telefone e bolsa de Nick, e colocaram tudo em sacos plásticos. As garotas então tentaram encontrar uma maneira de criar um álibi e pensaram que ninguém suspeitaria delas se simplesmente fossem para a escola. Então, elas se arrumaram e pegaram uma carona do posto de gasolina até a escola. É tão estranho e perturbador ver como Jazz e Taz estavam indiferentes na escola. Elas estavam indo para a aula como se não tivessem acabado de tirar a vida de alguém, e logo depois simplesmente seguiram em frente, como se nada tivesse acontecido. Após a confissão, o tribunal analisou os acordos de confissão e, finalmente, chegou a hora de sentenciar essas gêmeas assassinas violentas. Em janeiro de 2014, Taz foi sentenciada a 30 anos de prisão, e um mês depois, Jazz recebeu a mesma sentença. Ambas ficaram elegíveis para liberdade condicional em 2017, mas ainda estão na prisão até hoje. Em outubro de 2024, Taz tem uma data provisória de liberdade condicional para março de 2026, enquanto para Jazz é setembro de 2027. Jazz está presa na prisão estadual de Pulaski, e Taz está encarcerada na prisão estadual de Arundel. Enquanto estavam na prisão, Jazz e Taz se formaram no ensino médio. E você não vai acreditar, mas dela estava lá para apoiar suas bisnetas. Esse caso foi tão perturbador, acho que é muito fácil esquecer disso. Jazz e Taz tinham apenas 16 anos quando cometeram esse crime horrível e levaram sua mãe diretamente para as mãos da morte. Linda, que estava prestes a consertar seu relacionamento com Nick, perdeu sua filha, assim como suas netas, para sempre. Mesmo depois de anos, Linda ainda não consegue superar o fato de que sua filha se foi, e suas netas foram responsáveis por essa perda. É um sentimento tão conflitante, frustrante e devastador, e simplesmente não faz sentido algum. Pais não são perfeitos e podem errar, mas isso não dá aos filhos liberdade total para fazerem o que quiserem. Jazz e Taz não eram adultos, mas queriam viver como adultos. Nick não era uma mãe perfeita. Mas isso não justifica o assassinato. Seja qual for o caso, este é um caso triste, onde tudo deu errado e o resultado foi horrível do começo ao fim. Não consigo imaginar pelo que Linda e Della estão passando, mas eu só espero que de alguma forma essas crianças tenham conseguido mudar de vida na prisão e realmente aprender com seus erros terríveis. Porque se não conseguiram, prefiro nem imaginar o que pode acontecer quando eles saírem em condicional. Em uma cidade tranquila de Ohio, Heather Christina Bogle, de 28 anos, terminou seu turno noturno na fábrica da Whirlpool e desapareceu na escuridão da manhã. Quando ela não apareceu para buscar a filha, algo que nunca fazia, o pânico tomou conta. O que era uma busca por desaparecida virou um mistério assustador. Logo, uma descoberta chocante dentro do porta-malas do carro dela revelaria um crime brutal e uma investigação profundamente falha que incriminou um homem inocente, enquanto o verdadeiro autor do crime morava a poucos minutos dali.
Seriam necessários novos detetives, um novo olhar e ciência avançada para descobrir a verdade, enterrada sob obsessão, corrupção e mentiras. Esta é a história marcante de uma mãe dedicada cuja vida foi violentamente tirada. Era o homem perigoso que os investigadores deveriam ter notado desde o início. Heather Bogle nasceu em Rock Hill, Carolina do Sul, mas depois a família se mudou para Ohio e se estabeleceu lá. Ela frequentou a Tiffin Columbian High School, de onde se formou em 2006. Heather também tinha uma filha chamada Mackenzie, que nasceu em 2010. Não sabemos quem era o pai, se ele sabia da gravidez ou apoiava ela. Simplesmente não sabemos. Mas, independentemente disso, Heather era uma mãe solteira muito feliz de uma garotinha igualmente adorável, e ela amava absolutamente sua pequena família. Na época do caso, Heather trabalhava na Whirlpool, em Clyde, no condado de Sandusky. Heather adorava trabalhar na grande fábrica que produzia milhares de peças de eletrodomésticos, mas também sonhava em seguir carreira na medicina. Ela queria ser enfermeira em breve, e na época do caso, Heather já fazia cursos de enfermagem e trabalhava para alcançar seu emprego dos sonhos. Mas enquanto trabalhava na Whirlpool, algo chamou a atenção de Heather, ou melhor, alguém. Era sua colega de trabalho na fábrica da Whirlpool, Carmela Badillo. Não. Logo depois que se conheceram, Heather estava completamente apaixonada por Carmela. Depois de um tempo, as duas saíram em alguns encontros, e antes que percebessem, já estavam namorando há cerca de um ano. Heather vivia uma boa fase, trabalhava, tinha um relacionamento, uma família maravilhosa e estudava para ser enfermeira. E ela também estava perto de alcançar esse objetivo. Mas a vida tranquila de Heather estava prestes a ser abalada, e em uma reviravolta muito rápida, a vida dela estava prestes a tomar um rumo muito, muito sombrio. Após um ano de namoro, Heather e Carmela iam terminar, deixando Heather compreensivelmente abalada. Carmela foi o grande amor de Heather, e, embora não saibamos o motivo do término, sabemos que foi muito doloroso. Elas brigavam constantemente, a ponto de certas palavras serem ditas que simplesmente não podiam ser retiradas. Tudo isso, em grande parte, surgiu do nada. Para quem estava de fora do relacionamento delas, parecia muito que tudo estava bem em um momento, e no seguinte já não estava mais. Heather precisou ignorar a dor, pois também havia reprovado em uma prova de enfermagem. Isso significava que ela teria que refazer a matéria reprovada, não obteria a licença de enfermagem, gastaria mais dinheiro e adiaria ainda mais o sonho da carreira. A vida realmente colocava obstáculos no caminho de Heather. Tudo desmoronava. E você conhece aquela sensação quando as coisas simplesmente não dão certo na sua vida profissional ou pessoal, e você é atingido por uma enorme dose de desesperança. Bem, vamos apenas dizer que Heather estava exatamente nesse ponto naquela época, bem no meio do furacão. Ela não conseguia enxergar uma saída, e para onde quer que olhasse, sua vida parecia um desastre. Mas Heather era mais forte do que você imagina. Ela continuava firme, sorrindo e indo trabalhar. Porque, bem, é isso que você tem que fazer. Quando a vida te derruba, você simplesmente se levanta e recomeça. De novo, e de novo, e de novo. Heather estava enfrentando esses desafios, e apesar de tudo o que vinha passando, ela estava animada com o que a vida reservava para ela. Mas ela não esperava o que aconteceu em seguida. Era 9 de abril de 2015, e para Heather, era um dia de trabalho que estava chegando ao fim. Nesse dia, ela bateu o ponto às 6h e já estava pronta para ir para casa. Heather trabalhava à noite, e ao chegar em casa para dormir, acordava justo na hora de buscar Mackenzie na escola. Naquela tarde, nesse dia em particular, Heather foi vista nas câmeras de segurança saindo da fábrica Whirlpool Clyde por volta das 6h17 da manhã. Nada parecia fora do comum. Heather não parecia assustada, ninguém suspeito a seguia. Mas logo, Heather não apareceu na escola para buscar Mackenzie. Isso foi realmente estranho. Se alguém pode falar algo sobre Heather, é que ela era uma mãe dedicada. Sei que até mães precisam de pausa às vezes. Mas se Heather tivesse mudado algum plano, ela pelo menos teria pedido para alguém da família ir buscar Mackenzie. Ela jamais deixaria a filha sozinha na escola sem avisar que não poderia buscá-la. Isso não era do seu feitio e preocupou a todos. Mais tarde, após um dia inteiro sem contato com Heather, a mãe solteira de 28 anos foi considerada desaparecida. A polícia começou a procurar por Heather e, em um dia, encontrou algo, mas não seria nada bom. Em 10 de abril, um dia após o desaparecimento de Heather, seu carro foi encontrado perto da fábrica da Whirlpool onde ela trabalhava, aparentemente abandonado.
A polícia, sinceramente, estava receosa de revistar o carro porque, bem, eles tinham um pressentimento ruim, mas pressentimentos ruins não significam que você pode simplesmente virar as costas e ir embora. Os investigadores sabiam o que fazer ao se aproximar do carro, pois a situação exigia esforço coletivo. Eles estavam vasculhando cada centímetro quadrado desse veículo, mas levaram apenas alguns minutos para encontrar o que procuravam, mas, com certeza, não era o que eles esperavam encontrar. Quando eles abriram o porta-malas do veículo, dentro estava Heather inconsciente, imóvel e machucada. Tragicamente, ela não estava respirando, mas tem um detalhe: Heather estava diferente. Seu cabelo, que antes era longo e bonito, havia sido cortado, até mesmo arrancado de forma brutal. Foi feito de forma tão descuidada que não era difícil perceber que alguém tinha feito aquilo com raiva e fúria. Heather usava uma camisa do Mickey Mouse enorme, e quando a polícia a levantou, percebeu que havia mais por trás desse ataque horrível. Era pior do que qualquer um esperava, e foi uma cena tão brutal e horrível para a polícia. O que tornou a situação ainda mais assustadora foi a camisa sem nenhum furo, algo bizarro considerando que ela foi atacada com uma arma de fogo. A polícia logo notou que Heather provavelmente foi morta em outro local e depois vestida com a camisa do Mickey Mouse. Depois do ocorrido, isso era simplesmente estranho. Qual seria o propósito disso? Alguém tinha gastado um bom tempo com Heather após a morte, e foi uma cena muito perturbadora. Mas a grande questão era: quem tinha feito isso com Heather e por quê? O detetive Sean O'Connell assumiu o caso de Heather. Geralmente, quando menciono o nome de um detetive, é para elogiá-lo ou parabenizá-lo por algum esforço incrível ao resolver um caso. Mas esse não é o caso desta vez. Na cena do crime, os detetives tentaram coletar amostras de DNA em todo o carro, e realmente encontraram na Heather, mais precisamente nas cutículas dela. O estranho é que não sei como fizeram isso, pois os dedos da Heather não foram achados com o corpo. De qualquer forma, havia DNA sob suas cutículas. Esse DNA será importante depois, então só lembre disso. Um laudo toxicológico também afirmou que Heather tinha substâncias ilegais no organismo, mas falaremos mais sobre isso depois. O detetive Sean, responsável pelo caso Heather, resolveu falar com moradores da área onde acharam o carro dela. O carro foi achado no condomínio Somerton, e aparentemente Heather não tinha razão para estar lá. Mas Sean já estava de olho em uma suspeita. Era outra mãe solteira do condomínio. O nome dela era Kinona Bohr. Ela tinha 25 anos, e para Sean, era suspeita ou pessoa de interesse no caso Heather, porque, coincidentemente, possuía uma camiseta do Mickey Mouse grande, semelhante à encontrada no corpo de Heather. E B, um homem chamado Omar Satchel estava no apartamento de Kinona e já havia sido preso por Sean por porte de arma de fogo e invasão domiciliar. Ah, e C, Kinona fez postagens enigmáticas no Facebook no dia do desaparecimento de Heather. Agora, Sean ligou Omar ao roubo da arma aparentemente usada em Heather. E também com o SUV branco que foi visto entre 1h e 33 horas da manhã na mesma área onde o carro de Heather foi encontrado. No entanto, quanta verdade havia nessas associações, nós não sabemos. Era tudo o instinto do Sean dizendo isso para ele. Sean já havia prendido o namorado de Kinona antes, condenando-o a 10 anos de prisão por acusações de substâncias ilegais. Quando a polícia falou com Kinona, ela respondeu sem emoção, como se não se importasse. Então, Sean achou tudo isso suspeito, mas também Sean conhecia bem essas pessoas e não confiava nelas. Mas e quanto à evidência de DNA? Bem, é aqui que Sean achou que seu sexto sentido era suficiente e que ele não precisava de DNA para confirmar se as pessoas suspeitas por ele eram realmente os autores do crime. Então, quando o DNA foi finalmente testado, ele não correspondia nem a Kinona, nem a Omar, nem ao outro cara de quem Sean suspeitava, chamado Kyrie Jeffrey. Nem o DNA do namorado da Kinona bateu com as evidências do corpo de Heather. Ainda assim, ao longo do ano seguinte, Sean infernizou a vida dessas pessoas. A casa da Kinona foi invadida, eles foram duramente interrogados e até o público reprovava Sean. Porque fossem essas pessoas culpadas ou não, tudo isso parecia simplesmente exagerado demais. Quando Sean e sua equipe não tinham nenhuma prova contra essas pessoas, quero dizer, nem mesmo as evidências de DNA batiam com elas, eles não eram os autores do crime, simples assim.
Tudo era apenas a teoria de Sean sobre a arma de fogo e o SUV estarem ligados a Quinona e sua gangue, mas Sean não desistia. Quero dizer, uma coisa é o detetive fazer seu trabalho, mas é outra coisa perseguir pessoas, especialmente aquelas que foram provadas inocentes. Bem, Sean também não era o melhor detetive da área. Ele tinha uma reputação bem ruim por ser um detetive péssimo, não investigava as pistas e só seguia em frente, atropelando possíveis teorias com suas próprias ideias brilhantes. Basicamente, ele adorava apontar o dedo para qualquer um de quem não gostava e que achava suspeito aos seus olhos. Os olhos da lei podiam passear, para ele tanto fazia, mostrando que era um ótimo investigador e o caso da Heather estava em boas mãos. Nem entendo por que esse cara pegou o caso, já que tudo isso se arrastaria por 2 anos. Nesse período, a família da Heather sofria com a perda, buscando respostas, enquanto Sean insistia em procurar no lugar errado. Nem preciso dizer que o caso dela estava parado, e levaria bastante tempo até que os investigadores encontrassem outra pista que finalmente faria o caso avançar. Depois de 2 anos, novos detetives assumiram o caso da Heather, e eles tiveram que começar do zero. O Major Nick Kostopoulos, novo detetive do caso Heather, foi uma lufada de ar fresco enviada pela polícia. Ele deveria ter assumido o caso desde o início. Primeiro, o detetive Nick revisitou todas as pistas anteriores, e desta vez, ele realmente descartou pessoas de interesse usando evidências de DNA, que é a maneira correta de fazer as coisas. Ele reinterrogou Carmela e outras pessoas próximas de Heather, incluindo seu irmão, com quem ela brigou feio antes do assassinato. Novamente, todos foram inocentados das suspeitas. Então, Nick verificou os movimentos de Heather pelo celular dela, assim como dados de satélite do Google, e eis que ele encontrou algo que Sean tinha deixado passar completamente todos aqueles anos atrás. O celular de Heather emitiu sinal perto de um parque de trailers, a poucos minutos da fábrica da Whirlpool, onde ela trabalhava, o que era estranho. Com quem Heather estava nesse parque de trailers? Ao investigar, a polícia descobriu que Daniel Myers morava lá. Ele trabalhava com Heather na fábrica da Whirlpool em Clyde e estava no mesmo turno noturno quando Heather desapareceu. Mas o que Heather estaria fazendo na casa desse homem? Especialmente quando ela deveria estar indo para casa descansar para poder buscar a filha mais tarde? Bem, os detetives estavam prestes a descobrir. Daniel foi chamado à delegacia para um interrogatório. Quando os detetives perguntaram se conhecia Heather, ele disse que sabia quem era, mas raramente interagiam. Daniel afirmou que talvez tivesse conversado com Heather a cada 2 ou 3 meses. Porém, recusou imediatamente quando os detetives pediram uma amostra de DNA. Ele não era obrigado a dar sua amostra de DNA, mas sua hesitação e o fato do celular de Heather ter sido achado perto do trailer dele permitiram que a polícia obtivesse um mandado de busca. Bem, eles conseguiram esse mandado, e dessa vez ele não pôde recusar fornecer uma amostra de DNA. Quando foi comparado com o encontrado no corpo de Heather, foi uma correspondência de 100%. O DNA de Daniel foi encontrado no corpo de Heather. Quais são as chances? Daniel, um homem que trabalhava com Heather, mas não a conhecia pessoalmente e raramente falava com ela, teve seu DNA encontrado no carro dela e em seu corpo. Definitivamente havia mais sobre Daniel do que ele estava deixando transparecer. Quando os resultados saíram, não havia mais espera. Sinceramente, isso já era esperado há muito tempo pela polícia, assim como pelos entes queridos de Heather, que queriam respostas sobre por que ela foi assassinada de forma tão horrível. Daniel Myers foi imediatamente levado sob custódia e foi acusado de homicídio qualificado, agressão qualificada, sequestro e adulteração de provas. Aconteceu que Daniel, na verdade, sabia muito sobre Heather. Ele, na verdade, era obcecado por ela. No dia do desaparecimento de Heather, acredita-se que Daniel a encontrou em um momento muito vulnerável. Ela havia sido reprovada no exame do conselho de enfermagem e estava prestes a terminar com a primeira mulher que amou. Então Daniel se aproveitou dessa situação e convenceu Heather a ir com ele para o apartamento dele para desabafar sobre seus problemas. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Quando Daniel e Heather chegaram ao trailer dele e usaram substâncias ilegais para relaxar, Daniel avançou em direção a Heather. Heather, sem interesse em homens ou em Daniel, rejeitou suas investidas e supostamente riu dele por tentar flertar. Mas essas são só palavras dele.
Então não sabemos se é verdade e mesmo que seja, não conhecemos o contexto. Foi uma risada amigável, tipo, hahaha, cara, eu sou gay, o que você faz? Ou ela estava zombando dele? Bem, isso não importa, porque seja qual for a intenção, Daniel não ia deixar passar, e ele literalmente ficou furioso. Daniel avançou sobre Heather e ele tinha um objetivo em mente, acabar com Heather de uma vez por todas, mas Heather resistiu. Ela lutou muito para tentar tirar Daniel de cima dela, mas não conseguiu. Ela sofreu muitos ferimentos de defesa nos braços, mas Daniel não parava. E no final, Daniel feriu Heather gravemente e finalmente usou uma arma de fogo para terminar o serviço. Ele então a despiu, colocou nela aquela camiseta grande do Mickey Mouse e colocou o corpo de Heather no porta-malas do próprio carro dela, abandonando-o perto da usina de redemoinhos. Daniel literalmente assassinou uma mulher inocente só porque ela não quis retribuir suas investidas. Quero comentar sobre a risada que Daniel considerou zombeteira e deixar claro que isso é só o que eu acredito ter acontecido. Heather não queria um relacionamento, como a família repetiu várias vezes. Eu pessoalmente acho que talvez, quando Daniel se aproximou de Heather, ela não soube o que fazer e deu aquela risada estranha de "Ei, não estou interessada em você", enquanto levantava as mãos para impedir Daniel de fazer o que quer que ele estivesse prestes a fazer, esperando acalmar a situação. Muita gente ri nervosamente em momentos constrangedores como esse. É uma reação muito comum quando você rejeita as investidas de alguém com um sorriso ou só tenta aliviar uma situação desconfortável. Agora, eu não estava lá para ver o que aconteceu, mas simplesmente não acredito nisso. Heather deu uma risada na cara do Daniel porque achou que ele era super pouco atraente ou algo assim. Ela não era uma pessoa má. Heather passava por um momento difícil e não precisava de um homem de meia-idade flertando com ela. Bem, no final, Daniel Myers foi levado ao tribunal e, se fosse considerado culpado, provavelmente receberia a pena de morte, o que deixou o pobre Daniel morrendo de medo. Eu sempre digo isso, mas por que criminosos, especialmente assassinos, não respeitam a vida alheia? Mas quando se trata das próprias vidas, eu realmente não entendo. Mas no final, Daniel se declarou culpado de todas as acusações, e não houve julgamento na sua sentença. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em fevereiro de 2019 como recompensa por cooperar com os detetives e promotores. Ele estava estoico e impassível, enquanto os entes queridos de Heather choravam desesperados. Durante a leitura dos detalhes no tribunal, ao ser chamado, Daniel apenas disse: "Não tenho nada a declarar." O verdadeiro choque é que o assassinato de Heather não foi visto como o primeiro de Daniel Rubio após sua prisão. No caso de Heather, cerca de 10 mulheres se apresentaram e disseram à polícia que Daniel era um lixo humano que habitualmente se aproveitava de mulheres inocentes e vulneráveis. Durante a revista do trailer de Daniel, encontraram roupas íntimas femininas e vídeos impróprios dele com outras mulheres. Esse homem era literalmente escória humana. Ele também foi suspeito por muitos quando sua namorada, Leigh Salter, foi encontrada com um ferimento de bala no peito. Naquele trailer onde Daniel morava em 2009, Leigh foi encontrada em seu quarto com uma arma de fogo ao lado. Curiosamente, ela também trabalhava na Whirlpool na época. E mesmo tendo sido Daniel quem comunicou a morte dela à polícia, a irmã dela suspeitou de Daniel desde o início. Ela ressaltou que sua irmã nunca se aproximaria de uma arma de fogo, pois as detestava. Também afirmou que ela não teria puxado o gatilho sozinha, já que era um rifle. Era longa, e simplesmente parecia improvável que ela escolhesse esse método específico para tirar a própria vida. Até mesmo Daniel sabia que Leigh desprezava armas de fogo, mas ainda assim havia uma em sua casa. Daniel alegou que era para a proteção dela, mas a irmã dela não acreditava nisso. O caso de Leigh foi reaberto porque os detetives acham que não foi conduzido corretamente e deveria ser tratado como homicídio. Mas no final, essa investigação não levou a lugar nenhum, e a morte de Leigh foi oficialmente considerada como uma tentativa dela de tirar a própria vida. Então, é altamente possível, embora não comprovado, que Daniel possa ter tirado a vida de outras pessoas antes. E mesmo que não tenha feito isso, com certeza ele tornou a vida das mulheres miserável, no mínimo. Esse homem está realmente no lugar perfeito agora, atrás das grades, e não no mundo lá fora, aterrorizando mulheres e assassinando-as só porque elas não lhe dão o que ele quer. Antes de Daniel ser sentenciado no caso de Heather, outra pessoa deveria comparecer ao tribunal, e era Sean O'Connell. Veja, por 15 meses ele perseguiu 3 pessoas, Kinona Bor, Kyrie Jeffrey e Omar Satchel.
Sean tinha certeza de que essas 3 pessoas estavam ligadas ao assassinato de Heather. A teoria dele dizia que Heather visitou Kinona e Kay por causa de substâncias ilegais, e naquele dia fatídico, o trio matou Heather por causa dessas substâncias ilegais. E que prova ele tinha? Absolutamente nada. Ele nem sequer se preocupou em informar ao Ministério Público que o DNA encontrado no corpo de Heather não correspondia a ninguém do trio. Ele nem olhou os registros do celular de Heather, algo que o detetive Nick fez de imediato. Para piorar, no caso da Heather, registros mostram que ele recebeu um e-mail de uma funcionária da Whirlpool que forneceu informações sobre um homem da mesma empresa, que poderia ter sido responsável pelo assassinato da Heather, e esse homem era Daniel Myers. Veja, essa mulher também tinha sido alvo do Daniel. No e-mail que ela enviou para Sean, ela disse que foi atacada por ele no trailer dele, mas felizmente conseguiu escapar. O detetive provavelmente deveria investigar isso. Essa mulher literalmente entregou informações sobre Daniel para Sean de bandeja. Se Sean pudesse ter ignorado por um segundo e parado com a obsessão de culpar pessoas inocentes, então o caso da Heather teria sido resolvido, anos atrás. Mas ele fez isso? Bem, obviamente não, como tenho certeza de que você já sabe, depois de tudo ter sido dito e feito. Sean foi acusado de obstrução de atividade oficial, negligência no dever, coerção, uso não autorizado de propriedade, adulteração de provas físicas e falsificação de registros. Esse cara tinha uma lista enorme de crimes. Pensar que essa pessoa cuidou do caso da Heather é simplesmente revoltante. Mas no final, ele fez um acordo judicial e foi condenado a apenas 2 anos de prisão em setembro de 2018, 2 anos. Ao ser questionado sobre o e-mail da mulher sobre Daniel Myers durante o julgamento, Sean disse não ser ligado à tecnologia e negou ter recebido o e-mail. Para começar, a defesa desse homem foi, literalmente, que ele não sabia como abrir o e-mail corretamente. Em 2015, um detetive principal não sabia como usar um e-mail. Claro, bem, felizmente Sean finalmente foi obrigado a pagar pelos seus crimes, e obviamente perdeu o emprego, depois foi para a prisão. Mas realmente não houve nenhuma menção sobre o que aconteceu com ele depois disso, ele simplesmente sumiu na obscuridade, onde é o lugar dele. Depois que tudo aconteceu, acho que o desfecho desse caso foi tão bom quanto qualquer um poderia esperar, mas com certeza teria sido ótimo se tivesse acontecido antes. Por causa das ações de um homem e de um detetive ruim, essa família sofreu a perda de Heather, uma mulher inocente, e o sofrimento deles foi prolongado sem necessidade. Tudo porque um homem não conseguiu controlar o próprio ego.